Fala pessoal, aqui com o nosso terceiro especial para comentar sobre Fate Zero. Eu ainda não acredito que a gente combinou e falou, não, vamos fazer assim, Fate Zero. Vai ser interessante, porque puta que o pariu! Quem foi que aceitou essa porra? Por que vocês não me deteram, maldito? Não só Fate Zero, como toda a série que a gente Não. Só que não mais. Não, nem vem. A gente vai parar no Fate Zero. A gente parou no zero ponto. Então, a gente vai depender do feedback, mas enfim. Tô aqui, Eles vão querer que a gente faça mais. tô aqui com o Matheus, nosso menino da rua. Fala aí, cara. Olá, pessoal. Por que vocês gostam disso? O que vocês veem nesse negócio? Me digam, por favor. De preferência xingando muito. Também tô com o Pedro Ladino, do site Torre de Vigilância. Fala aí, cara. Eu estou dormindo até agora, porque é muito chato. E não sei como as pessoas realmente gostam disso. Se não for por nada, né, cara? Que nem luta tem. Boa. Não tem nada. Também tô com Gabriel Guerreiro, do site Quadro Quadro. Fala aí, cara. Cara, Battle Royale é um gênero amaldiçoado, né? Nunca vai sair nada bom fora o Battle Royale. Que isso, cara? Tu não viu a Batalha dos Deuses, cara? Aquilo é um Battle Royale, cara. Que batalha dos deuses? Dragon Ball Super. Qual? Dragon Ball Super. Torneio das Trevas? Eu não vi. Ah, caralho, olha aí. Pra que a gente grava essa porra aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, velho? Cast cancelado, vamos. Porra, eu não vi o Dragon Ball Super. Apenas 150 episódios. Eu não vi. Eu parei no primeiro torneio depois dos filmes. Eu Eu não suportei. Eu vi os filmes e pronto. Eu já sei tudo o que acontece, pra mim eu não preciso ver nada. Ah, mas Dragon Ball Super foi... Você andava na rua e tinha pessoas comentando. É impressionante. Parecia até que anime era uma coisa popular. Sim, mas eu tô feliz que a gente vai comentar do Zatbel Ed hoje. Ô, para com isso, não. Aí tu tá ofendendo. O quem? Não vou permitir que você ofenda o Zatbel desse nível. Até porque o Gilgamesh seria um personagem maneiro do Zatbel, hein? Seria. Qualquer coisa seria maneira de Zatbel. Ele não seria muito forte em Zatbel, o que é mais legal ainda. Olha aí, ó. Quer dizer, ele seria forte, mas comparação, né? Mas vamos falar de Fate Zero. E Fate Zero tem um problema. Sim. Ser Fate. A gente tem um problema pra falar de Fate Zero. Porque existe uma barreira muito grande nesse grande produto de transmídia chamado Fate. Porque, aparentemente, você saber o que acontece realmente nessa história, você precisa consumir as light novels, precisa jogar as visual novels e precisa assistir os animes. E, se você não fizer todo esse movimento, você se torna não apto para falar sobre uma obra separada. Porque parece que é tipo a Marvel copiou Fate. E vai tomar no cu quem pensa assim. Eu vou começar assim, vai se foder. Porque nós escolhemos um anime que é um prequel de uma história. Ok, não é a melhor decisão? Talvez não seja a melhor decisão. Mas assistindo esse anime, eu não sei o que Fate quer dizer. Não faço a mínima ideia. E eu odeio com todas as minhas forças a porra dessa franquia. Vá se fuder, Fate. Cara, uma coisa que me irrita é que, tipo, se não é pra ser uma porta de entrada, por que aquele episódio 1, que vai fazer um infodump gigantesco de todas as informações que você tem se você conhece a franquia? Então é uma porta de entrada. Então eu posso criticar ele isolado. Eu me sinto no direito de criticar ele isolado. Tipo, os próprios fãs falam, vai começar por Fate, você começa por Fate Zero. O pessoal fala pra começar aí. Mas isso aí é muito pelo papo que o Fate Stay Night de 2006 é muito ruim, né? Sim. Então, e o Zero é o próximo anime, né? Dessa sequência. Sim. O que isso é muito estranho, porque os fãs, o Fate ele é um negócio gigante hoje, mas essa popularidade dele começou no Fate Zero. O Fate Zero ele foi feito para fãs no Japão, ele foi feito para os fãs da Light Novel, mas quando ele explodiu, eu duvido que metade das pessoas que amam Fate hoje assistiram o Fate Zero já tendo lido Light Novel ou jogado alguma outra coisa. Eles entraram pelo Fate Zero. Inclusive, eu acho que é uma desculpa muito idiota, que é a mesma desculpa que as pessoas dão pra Batman vs Superman, que é, não, isso aqui foi feito pra quem é fã dos quadrinhos. É um filme merda, né? Sim. Pode ser verdade, mas é idiota. Não exime de crítica. Então vamos lá. O Fate Zero, ele começa então com o nosso querido, que vai ser o protagonista da série, que é o Kiritsugu. E ele tá lá com a sua querida esposa, Irisvel, que a gente vai descobrir depois que ela não é uma humana, ela é um homúnculo. E eu, sinceramente, não entendi muito bem o que é um homúnculo nesse mundo, porque tem várias manifestações dentro da cultura pop sobre o que é um homúnculo. Eu acho que a mais conhecida pra gente dos animes é do
Fullmetal, né? Fullmetal, sim. E eu não consegui entender exatamente o que é essa criatura, esse homúnculo nesse mundo. Eu não sei se é porque eles não explicaram bem, eu não sei nem se eles explicaram nessa anime, ou se já tinha uma explicação. Não, explicaram. Eles explicam naquela parte lá do flashback, né? Tem meio diálogo. É a Saber conversando com a Ares View, ela fala, eu não sou humano, eu sou um homúnculo. Não, sim, mas eu não sou humano, não sou homúnculo, não quer dizer nada. Sou humano. Não, mas aí ela fala, tipo, então meu corpo funciona diferente, já era pra eu ter morrido, eu sou só uma casca. Então, a gente vai entrar nisso aí logo de cara, pra gente poder se libertar logo dessa porra. Porque toda essa explicação que ela dá, e tem o lance de que o Graal, ela é feita do bagulho, e ela é tipo um recipiente do Graal, e ela não deveria ter vivido tanto tempo, mas por causa do amor ela viveu, e ela conseguiu... Não, é por causa da bainha da espada da Saber. Também, mas tem como... Deixa o Matheus falar isso, que ele tem um coach de Fate em casa. Coach de Fate. Coach de Type Moon na minha casa. Isso. Então, deixa ele comentar melhor. Mas, de qualquer forma, mesmo que tenha toda essa merda aí do grau e tal, tem a porra da criancinha, que eles conseguiram fazer uma criancinha. E essa criancinha vai ser importante depois, né? Então... Não sei se o original ela chega a aparecer. Eu assisti, antes de começar a gravar o cast, eu assisti 3 episódios e ela já apareceu. Então... No Fate Stay Night, né? Isso. Que, inclusive... Eu vou ter que assistir toda a porra dessa série agora, porque eu fiquei puto porque eu não entendi nada. Fiquei irritado. Talvez seja uma tática pra fazer as pessoas irem atrás da história. Ah, caralho, não tô entendendo nada, sou muito burro, tem que ter algum outro motivo. Mas não, só muito mal escrito mesmo, você não precisa continuar indo atrás. Só mal escrito, muito mal escrito. Mas, Matheus, por favor, dê a sua contribuição aí, depois da consultoria que fez com seu querido irmão, essa porra dessa Irgisvel desgraçada aí, o que essa porra é? Então, a Ares View, ela é basicamente um homúnculo feito para ser o receptáculo do Graal. Eu não sei como isso funciona, mas ela é feita para isso. O fato do Kiritsugu e ela estarem na Guerra do Graal meio que é só coincidência. Olha que maravilha. Ele não se aproximou dela, ele não teve uma relação com ela porque ele estava planejando entrar na Guerra do Graal. Eles só se conheceram, foram lá. Tiveram uma criança, de acordo com o meu irmão, pelo poder do amor. Porque a Ares View, teoricamente, não deveria ser capaz de ter crianças. A série deixa isso vago intencionalmente, mas foi porque a ideia é que eles se amavam tanto que eles conseguiram ter essa criança. Mas a série não deixa isso vago. Isso não é nem uma pergunta levantada na série. Não, ele diz no geral, assim. Em tudo. Foi um útero formado pelo amor. Sim. Maravilha. É tipo então, ela não é um homúnculo, ela é uma criança humana. Sim. Nem pra ser meio homúnculo, pra ficar mais divertido. Seria interessante, eu não sei o que seria um meio homúnculo, mas... Ele é meio humano e meio humano. Ela é 3/4 de humano. Parece cachorro quando o cara não quer falar que o cachorro é vira-lata, né? Não, é meio piquinês, é meio pastor alemão. Essa porra da vira-lata, caralho. Porra, aceita o cachorro dentro que ele é. Então, no primeiro episódio a gente tem muita coisa, porque... Até demais. É meio que eles vão meio que mostrando os participantes da parada. Então, a gente tem um dos piores primeiros episódios que eu já vi na minha vida. Então, eu quero falar, então, pra gente ir eliminando os personagens merda, a gente pode falar do Caria primeiro. Vamos. Que é a melhor parte do primeiro episódio e aí ele morre por você. Exato, cara. O Caria, ele é a maior decepção de Fate Zero. É engraçado porque ele tem a família que pra mim é a mais interessante, a família dele. Ele matou, né? Porque eles são magos, e eles têm meio que aquela coisa de mago mesmo do mal, sabe? Então eu pensei, pode sair alguma coisa de interessante daí. Mas não. O pai dele parece o cara cego do Dororo. Sim. O design do pai dele é mó da hora, que é uma coisa difícil em Fate, inclusive. Porra! Demais. E o pai dele apareceu o quê? 3 vezes. 3 vezes. Mas até ele apareceu 4. Eu acho engraçado porque ele tá fudido. Aí ele deixa a porra dos vermes entrar no corpo dele e ele fica mais fudido. Qual que é a função desse cara? É só sofrer. E o pai dele deixa isso claro depois lá na frente, né? E o objetivo dele é só sofrer. Fala, não, eu deixei ele entrar porque eu queria ver meu filho se fudendo mesmo. Depois tem lá mais pra frente a Sakura. Isso é o que dá você se meter com o vovô. Todo mundo queria que isso desse. Eu fico muito feliz que todo programa do Vigilância tem que ter um gado demais. E aí o carinha, ele bondosamente se ofereceu pra ser o gado demais. Eu nem acho ele mais gado do Fate. Eu acho que o Lancer é mais gado que o Lancer é mais. É competição de gado. Porque o Lancer, ele é gado manso. Eu não sei se o Lancer é um gado, porque a mina que gosta dele, né, do Lancer. Sim, a mina que é casada com o cara e gosta dele. Mas ele gosta da Saber. Não, ele quer matar a Saber de uma forma bonita.
Mas E ele tá talaricando lá o mestre dele. Talarico tem demais nessa série, inclusive. Cara, o Fate ele é um novelão, assim, Sim. daqueles bem mexicanos, sabe? Então, isso é uma parada de Fate. Porque eu não sei o que Fate quer ser. Eu não sei se ele quer ser um Battle Royale. Eu não sei se ele quer ser um filme de assassino. Eu não sei se ele quer ser um thriller. Eu não sei o que ele quer ser. Ele tenta ser tudo. Ele vira até um épico de guerra quando ele quer. Eu não consigo entender. Ele vira filme de assalto, filme de perseguição. Ele é tudo, cara. Tem tudo Ele nesse não é filme. nada. Exatamente. E no fim, o anime termina, você fala... É isso? É isso? Acabou? Tipo, lá na última. É um moleque aleatório, tipo. Isso eu acho até. Isso eu acho Isso, legal. eu não tenho problema com isso. Eu também não. Eu até No gosto. papel. Eu até gosto disso. na verdade. O termo dominante nesse programa vai ser no papel. Sim. Porque o Fate, ele é cheio de ideias interessantes no papel. Lembrando que o roteiro é escrito no papel, tá? Mas não é um papel literal, é um papel metafísico. Papel plano das ideias. Mundo das ideias, né? Mundo das ideias. O Kiritsugu é um ótimo personagem no mundo das ideias. Então, no primeiro episódio, além do Karia, a gente também tem o. Kirei. Com o pai dele e o otário que leva a Nossa. facada rodando em volta dele. Nossa, cara. 3 horas. Cara, sim. melhor cena de exposição. Puta que pariu. Quando eu vi isso, eu sabia que eu ia odiar essa merda. Não, exatamente. Uhum. O cara rodando, falando coisa pra cara, como todo mundo vai se entendendo. E é uma parada assim, né? O anime já começa com essa exposição toda aí. E você que não tem conhecimento nesse mundo, já caralho, o que eles estão falando, maluco? Que merda é essa? Cara, você não vai guardar, você não tem o contexto. Você não vai guardar um monte de nome e situação que não significa nada pra você. Seu professor sabe disso. Porra do Fate não vai saber, caralho. É pra isso que a narrativa serve, inclusive. Pois é. Porra, 40 minutos de episódio foram os 40 minutos, caralho, sem sacanagem. Foi pior 47 minutos. do que o episódio duplo de Tata no Yoshi, cara. Foi, sem dúvida. Caralho, eu não acabava aquela porra. Falo, puta que Cara, eu falo pariu, sem velho. sacanagem que é um dos piores primeiros episódios que eu já vi. Eu não sei por que alguém passa no primeiro episódio. Sim. Sem ser obrigatório, assim. Quem vê o primeiro episódio fala, porra, preciso ver o segundo, hein? Depois de 40 minutos de nada. É que ele, Já eu acho que aparece a loirinha, pô. Todo mundo gosta. ele dá uma falsa impressão no final, que tipo, talvez tenha alguma coisa depois de tudo aqui. Sim. A ideia que passa a cena final é que, tipo, ó, teve esses 40 minutos, eles foram um saco, a gente sabe, mas agora que vai começar um negócio de verdade. Só que não começa também. Então, não começa, mas é por isso que as pessoas vão pro segundo. Sim, Porque elas pô. falam, porra, agora sim vai começar. Pô, música épica, que é 7 personagens fodões. 5. Tem essa garota loira aí, ó. Pô, eu vejo essa garota loira em todo lugar. Deve ser importante. E já tem uma parada que eu não entendi também, é que eles têm o desejo de conjurar determinado herói, mas eles não têm certeza que eles vão conseguir conjurar esse herói, Sim. né? Sim, é porque Sim. cada classe... Porque, tipo, a Joana Dark, ela é uma Saber também. Então, tá. dependendo da classe, você pode invocar vários heróis diferentes. Isso. Tanto que nos outros Fate não necessariamente é o mesmo personagem. Só a Saber que é assim pra mim. Exatamente. Sim, porque É o é que a vende mascote. Também não. No Apócrifa, não é a Saber. Sim, tem outra. É. Ah, tá. É a Saber com skin diferente. A Joana Dark. Isso até faz sentido. O que eu não entendi muito bem no início é o lance de que tem umas famílias fundadoras, tem uma quantidade de magos que fazem parte da batalha, e eu não entendi muito E bem. tem o Waver. E tem o Waver, né? Não, eu não tenho problema com o Waver, porque ele literalmente roubou uma relíquia. Não, sim. É isso que eu tô falando. Você tem todo mundo fodão e tem o Waver. É que o anime não dá informação suficiente pra gente entender como é que essa batalha funciona. Sim, não, o que eu tava entendendo era o seguinte: o cálice escolhia e aparentemente o escolhido ganhava a relíquia. Do nada. Não. Não, Eles tinham que ir atrás da relíquia. sim. Por isso, É que no caso do Waver ele recebe por encomenda. posso dar mais Pode, carteirada? pode, por favor. Quer passar o Basicamente, cast inteiro nisso, pode falar. basicamente, o cálice, a partir do momento em que ele já tá pronto, digamos assim, ele já tá energizado, a guerra para o grau, para o cálice, ela é um evento. Então, quando o cálice tá energizado, os magos ao redor das duas famílias, eles sabem disso. Aí, eles vão... eles meio que têm que se candidatar, digamos assim. Eu não sei como faz isso, mas eles têm que mostrar interesse na guerra. Uhum. E o cálice só espera, sabe? Ele chega e fala, tá, esse cara vai lutar. Eu dou os comandos pra ele. Se não tem 7, o cálice escolhe alguém a esmo pra jogar o comando. Foi o que aconteceu com o Ryonosuke, Uhum. né?
tinha 6, não tinha o 7º. Jogou o Ryunosuke no meio da batalha e é isso. Cara, é muito confuso, né? Sim. E, aí, e a regra pode roubar à vontade, a relíquia dos outros. A regra é que não tem regra, né? A relíquia, primeiramente isso, não tem regra. Segundo, a relíquia ela é literalmente só um meio pra você invocar o herói que você quer. Outra coisa, inclusive, caso você não tenha uma relíquia, porém você esteja participando e você vai invocar um herói, o Cálice escolhe pra você um herói que ele acha que seja apto. Então, é a mesma coisa do Ryunosuke, então. Basicamente. Sabe o que eu fico bolado com isso? Com toda essa... É que isso não diz nada. É só lore. Sim. Deixando bem claro também que isso aqui são informações que eu peguei externas. Não estão o no anime. não explica. O anime Não estão no anime. Eu fiquei puto, porque quando eu vi uns episódios do Stay Night, né? E aí nos primeiros 10 segundos, eles explicam, isso aqui é uma guerra de famílias atrás de Santo Grau. Em 10 segundos, eu só queria... Se eles dessem essa informação na porra do Fate Zero, no início, eu falei, beleza, funciona então pra isso. Eles estão lutando. Não é como se eles não tivessem tempo pra isso, né? Eles lutando atrás dessa porra, porque essa merda aí dá um desejo tanto pro mago, tanto quanto pro herói. Sim. Ok, beleza, entendi. Funciona desse jeito. Cara, não tem. Você não consegue. Se você não tiver visto o Stay Night, ou tiver jogado lá o seu Eroguia lá, você não consegue entender o que tá acontecendo nessa merda. São milhares de episódios. Se você... Eu tava pensando um pouco mais cedo que... Se você pensar que esse é uma história do Kiritsugu, talvez seja mais interessante esse Fate Zero. Olhar apenas pra ele e a jornada dele dentro desse anime, de onde ele saiu e do que ele se tornou e do grande impacto que tem o final da história pra ele. Eu tentei chegar desse jeito, mas, cara, ele tá no terceiro layer. Ele não tá nem no segundo, ele tá muito distante da narrativa o tempo todo. Quando ele faz o grande sacrifício no final, foda-se! Eu não me importo! E o cara que sabe o sobrenome do protagonista de Stay Night vai sacar na hora que essa é a história de como acaba sendo, de como começa tudo. Você não precisa. O Kiritsugu, ele aparece no Stay Night. Tô dizendo a pessoa. Ele aparece mais como um... Ele já morreu no começo do Stay Night, né? Ele é tipo o avô do Goku. Não, mas é o que eu tô falando, a pessoa pelo menos conhece Emiya Shirou. Aí tu vai ver Emiya Kitsurugo, Sim. entendeu? O cara já vai sacar. Não, sim, ele tem o nome dele tem uma certa aura pelo que eu entendi no Stay Night. Mas, e aí faz sentido pra contar essa lenda, porque esse cara se tornou um certo tipo de lenda, né? Mas o Kiritsugu, ele tem toda uma história particular, porque ele é um mago que, na verdade, ele foi convidado por uma família porque ele era um assassino. Então, ele é muito forte, mas tem essa parada dele ser muito malvado. Sim, ele era o assassino de magos. Isso. Só que com o tempo você vai vendo que ele tem um porquê das coisas que ele faz e das ações que ele toma. E quando você pega o arco dele isoladamente, eu acho até bem interessante o arco dele de forma isolada. Mas foi como o Guerreiro falou. O arco dele acontece no meio de muita coisa, no meio de muita batalha. E ele tá sempre meio escondidinho ali no canto, querendo fazer só o dele, no meio de heróis e deuses e blá blá. E ele tá ali... E só ele tá fazendo coisa interessante, basicamente, no anime. Só que o anime mesmo não deixa isso transparecer muito. Só deixa transparecer no final da história. Que aí você pega em perspectiva e pensa, aquelas coisas que eu tava fazendo lá, então elas fazem sentido, porque agora eu sei quem é esse cara. Só que nesse meio... Sim, eu não consigo me conectar em perspectiva. Eu digo até que eu consegui, pensando um pouco melhor, pensando nos episódios finais, eu até consegui, assim, de certa forma, entender um pouco mais do personagem e achar ele minimamente interessante. Até assistindo esses episódios do Stay Night no início, e pensando no peso que ele tem pro personagem principal, eu falei, ok, isso é interessante. Poderia ter sido melhor explorado? Poderia não ter tido 8 episódios pra matar aquele palhacinho que mata crianças? E deixaria a história muito mais interessante? Poderia, mas ele decidiu um caminho bem esquisito. Eu não digo que eu me conecto. Eu também acho que o Kiritsugu, em retrospecto, olhando assim todos os momentos dele, ele tem um arco interessante ao final. O problema é que quando eu passei por essas cenas pela primeira vez, eu só tava querendo bater a minha cabeça na parede de tão chato que o Kiritsugu é. Porque eu não consigo pensar em uma cena boa do Kiritsugu antes lá do episódio 18 e 19. Eu não consigo pensar em nenhum. Eu consigo, hein? Ele usando a bazuca pra derrubar o avião. Acho maravilhoso essa cena. Então, isso é lá no episódio... É lá no flashback dele. Quando ele mata o moleque
que o herói dele é o palhacinho lá, eu acho uma boa cena. Eu gosto da cena dele fazendo o cara de azul de otário também. Eu acho uma boa cena. Uhum. Eu gosto da cena dele matando o carinha Ed, porque pela primeira vez o Kiritsugu ele não ficou só olhando no binóculo, ele de fato deu um tiro. 2, no caso, né? Uhum. Porque é o que ele mais faz. Ele olha, ele mira, E não e atira. aí ele fica, vamos observar. E ele não faz nada. A cena dele lutando contra o outro cara lá, Kenneth, eu acho que é o nome do cara. Porra, eu gosto. Kenneth é o Arquibaldi, né? O professor lá. É isso. Eu acho que de luta de humanos, eu é o que eu mais gosto dessa batalha. Que é um bagulho de arma, eu acho maneiro. Eu gosto também de lá na frente do bagulho do contrato. Eu até gostei. Isso eu acho muito Isso não, tão sad. eu não gosto também, não. Não, a resolução depois foi uma merda. Eu acho muito, muito bobo, que é tipo... A história, ela quer muito me vender que ele tá sendo um filho da puta por causa do contrato. Mas você acabou de me mostrar o cara de azul dando um tiro no padre. Porque sim. Sim. Eu não vou achar ele um filho da puta agora. Foi o mesmo episódio, pô. É verdade, ainda tem isso, né? O padre, inclusive, é o juiz totalmente parcial, né? Foda-se. Foda-se, é várzea isso. Não importa. Isso não várzea importa. do caralho. Não faz diferença nenhuma. Esse é um dos problemas, né? Porque a gente não consegue, uma frase que o Guerreiro usa muito, que a gente não consegue enxergar o tabuleiro, né? As peças no tabuleiro. Qualquer coisa que jogar lá, a gente vai ter que aceitar. Se joga lá que o padre, ele meio que aceita coisas, a gente aceita. Ele chegou lá, o Kamiya? Não sei esqueci o nome dele. O padre que tem a voz, o Kirei, né? Tem a voz mais grave do mundo. Parece que ele é... Belíssima voz. Parece... É a voz do Alucard. Aí, ó. Curiosidade. Fun facts. Sim, mas ele é um cara de 16 anos, ele não é um vampiro de 5 mil anos. Então tem esse pequeno gap aí de... Ah, não, mas se tem uma coisa que Fate Zero economizou muito foi no diretor de dublagem. Pelo amor de Deus. Uhum. O Kirei, ele tem essa voz completamente encorpada e ele fala naquela dicção toda grandiosa. Ele é uma tapa. Ele tem um olhar vazio, ele tem uma expressão vazia. Olhar vazio todo mundo tem, porra. Mas o Kirei, ele é especialmente vazio. Sim. Mas a voz dele tá lá naquele tom Tipo, a primeira vez extravagante. que eles falam sobre ser mestre e aprendiz, cara, ele vai atrair ele. Ele vai atrair o mestre. Eu diria que ele é propositalmente vazio, né? Então fica mais latente ainda a parada dele, né? Sim. Aliás, falando dele de uma vez, pra matar mais um personagem que apareceu no primeiro episódio, vocês sabem quem é esse personagem? O que esse personagem quer nessa série? Acho que ele não queria nada, tipo, ele literalmente foi jogado lá, ó, você tem 3 anos pra treinar. É isso. Ele quer muito transar com o Kiritsugu. E o Gilgamesh com E o ele. Gilgamesh quer muito transar com ele. Eu gosto muito daquela cena que eles estão discutindo de matar o Tokiomi. Uhum. E aí ele fala, nossa, mas aí eu precisaria de um servo, né? Se pá um servo Gostoso que nem você. alto, loirão, gostoso. Porra, Se você matasse ele, eu ia ficar sem mestre. sabe o que Se você me pá, se eu lembrou? conseguisse achar um carinha de mullet por aí, assim, meio interessante, meio quietão, misterioso. Isso me lembrou uma série que todo mundo deve assistir, uma série do Gaveta, que é o Masculinidade Frágil. Ah, é sempre bom esse cara. Eu gosto muito desse quadro. Esse quadro é sensacional e me lembrou bastante, que é no início do vídeo, ele fala e vai aparecer a Vietinha, ele fala, porra, de essa de Vietinha o caralho, não é coisa de macho? Vai ver se macho faz Vietinha? Macho com o braço forte, gostoso, parrudo? Então, mesma coisa. É uma cena que você pensa assim, é a sauna gay do Cacete Planeta. Com eles tomando vinho. É basicamente isso. É um personagem que eu acho que eles tentam criar um tipo de... Ele aparece no Stay Night, né? Aparece, ele é o vilão do Stay Night. Ah, tá. Então, mas ele é tipo o rival do Kiritsugu nesse anime, né? É ideia, né? Inclusive, então. nesse primeiro episódio, Uhum. é muito engraçado, porque a primeira impressão que a gente tem dele é o Kiritsugu falando, tipo, putz, Kirei, o cara que não quer nada com a vida, difícil, ele é foda. E a primeira impressão que a gente tem do Kiritsugu é o Kirei. Aí depois tem a Iris Vel. É ele mesmo que é o seu maior rival. É. Vocês são iguais. Cara, Vocês estão destinados E a eles não têm esse contraste, cara. Kirei, Tokiomi, Arquibaldi é o mesmo personagem, só muda a cor da roupa. Ah, não sei, guerreiro. O O Arquibaldi também é outro gado, né? O Arquibaldi Isso é claro. eu não acho, o Tokiomi talvez.
Eu não sei. Eu não sei quem é o Tokiomi. Tokiomi tá lá pra morrer. Ele é o cara de vermelho que toma facada. E é o pai da... E gostava da filha melhor e não da filha pior que ele jogou nos insetos. Isso, e é a pai das duas minas que o protagonista de Stay Night vai pegar. O Tokiomi, cara, ele é o personagem riquinho da série, né? É a Sim. coisa mais sem graça que tem em qualquer série. É o cara riquinho. E ele tá lá pra isso. E ele é o centro da exposição, né? É, e pelo menos Sim. ele tomou uma facada no bucho que eu acho maravilhosa. Eu acho uma cena muito boa. Podia ter tomado essa facada no começo da primeira temporada. Podia mesmo. Não ia ter feito diferença nenhuma, inclusive. Nossa, não, teria dado espaço pra eles explicarem a história em vez de ficar com exposição de coisa que depois não vai valer de porra nenhuma lá na frente. De fato. Além do, eu tô aqui com o Gilgamesh, mas eu tenho que ser legal com ele, porque senão ele não vai fazer o que eu quero. Mas porra, não tem a porra do negócio lá que obriga o cara a fazer o que você quiser, caralho? Sim. Pra que serve aquela porra, então? Mas você só tem 3. Aparentemente, se você usa os 3, você tá fora. Mas eles te dão 3. Isso. Então, com 3 ele já tinha, pela apelação que é o Gilgamesh nesse anime, com 3 ele tinha vencido todo mundo. Ah, mas aí você tá pedindo ação num Battle Royale? Como assim? Porque a gente não opera assim. Ah, A cara. gente ele vai te torturar pelo tédio. Ó, Gilgamesh e Rider, se o anime quisesse ter alguma agência, ficava só os dois no episódio 3. Sim. Porque Cara, O Berserker também ficava, talvez. eu veria um anime dos dois tranquilamente. só bebendo e xingando, Sim. nossa, ia ser da hora. Porra, bom demais. Alô, Ufotable. Não. Não, vai tomar no cu. Pau no cu da Ufotable. Inclusive- Estúdio de filho da puta. E tem uma coisa que eu tenho a dizer, é que, meu Deus, como o Fate Zero é feio. Pra caralho. Ô, Não, CGI. calma, Ih, guerreiro. porra. Calma. Calma. Eu quero entrar nesse momento mais pra frente. Eu tenho muita coisa pra reclamar sobre isso. Quando a gente Muito. estiver devidamente alcoolizado. É, isso. Já tô E pegando a quando minha tiver garrafa o aqui. Berserker com uma fumacinha asquerosíssima. E a porra do nome do personagem é Berserker, né? Vá se fuder, né? Berserker, é. Vai Ele tem a armadura Berserker. E ele é um Lancelot. Eu odeio o fato dele ser um Lancelot com todas as minhas forças. Porra. Não, Nossa, foi muito essa- mágico. Foi muito mágico. Que foi tipo, você me conhece? Aí eu pensei, eles não vão botar o Lancelot aí, Sim. né? Aí durou 30 segundos. O Lancelot. Porra, bicho. Sério. Cara, tem várias coisas que são merda, né? É o fato da Saber ser o Arthur. Isso, cara, isso aí eu não consigo. Cara, Tem algumas coisas que me incomodam muito em Fate. É a cena da Saber em cima da montanha de corpos. Isso é um bagulho que, cara, não é assim. Não é só colocar uma montanha de corpos e eu vou achar legal. Você tem que. Até na abertura, né? Você tem que me dar. Porra, foda-se a abertura, Ladino. Você tem que me dar contexto. A cena de corpos tá nas duas aberturas porque eles gostam muito dessa cena. eles acham que é uma cena de absurdo. aliás, duas aberturas de merda. As Sim. duas são ruins. Sim. Eu gosto da música da primeira e a segunda pode tocar fogo. Eu gosto da música da primeira porque a Alicia tem uma música que ela reutiliza em todos. É uma boa. É uma boa música. Cara, Mas é eu uma acho boa música. a música de anime número 3, cara, não gosto. Opa, você gostou de Saul, pô. A de Saul, a que ela Mas fazia em Saul ela era boa. melhorou. A de Pra fazer Saul, Saul a de Saul é e mais Zoe. da hora. Nossa, é muito E a melhor. abertura é muito mais da hora. Mas, agora falando bem Fate Zero, a Oshi é muito boa. Tem vários momentos ali que a música meio que segura as cenas, pra mim, pelo menos. É, porque não vai ser o design dos personagens que vai segurar, né? O que me incomoda na OST é que, na verdade, não é nem nela, é o uso dela. Porque o Fate, ele acredita que ele é Épico. grande épico, que ele tá Sim. contando uma história para gerações a vir. Então, a maioria das cenas, ela é com aquela luz digital, né? Os Nossa, personagens na penumbra e com aquela luz sempre em cima, acima deles. Que é muito feia. Muito feia. A OST com aqueles órgãos tocando e os personagens falando naqueles diálogos todos floreados, onde eles dão volta e volta e volta, não chegam em lugar nenhum. Mas é uma boa OST. Aliás, como a gente falou muito de Sword Art Online, que é a queda de braço, puta que pariu, vai se foder Fate Zero, né? Não, uma das coisas que as pessoas me venderam Fate Zero é que as batalhas eram muito legais, muito estratégicas. Onde? 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 Eu não sei. E você vai em lista de melhores lutas, tem sempre Fate. Cara, todas as lutas são... Vou usar o meu ult aqui. Acabou a luta. No final, então, na parte final, a Saber dá aquele golpe dela do espadão mais 3 vezes. E Depois que a Saber lembra que ela pode usar o Excalibur, é só isso que ela faz. Eu me senti vendo Cavaleiros.
Cara, o bagulho da espada invisível. Vou criticar o guerreiro agora, porque no Cavaleiros, um golpe de um cavaleiro só é usado uma vez. Na segunda vez, o cara já não consegue mais usar. Aí no terceiro ele consegue. Porque um golpe não funciona 2 vezes no mesmo cavaleiro. Exatamente. Então Mas não precisa de 2 vezes. Vou deixar essa crítica aqui. Porque você está mexendo com o mundo de Kurumada. Por favor, respeito. Enfim. Mas nós deixamos ainda no primeiro episódio. E a gente já foi lá na frente. Sim. Só um pequeno adendo com o negócio que o Guerreiro falou do Lancelot. Eu não vejo sentido, eu não vejo necessidade em os servos em Fate serem figuras históricas, reais. Cara, eu acho um conceito legal. Aí, 2. Eu gostaria que eles fossem personagens que eles já vêm prontos, tipo o Ryder e o Gilgamesh, e eles construíssem em cima dos magos. Isso não acontece, né? Sim. Mas enfim. Mas eu gosto do conceito de que eles estão meio que fadados a repetir os erros que eles repetiram em vida. Mas isso também tá muito esticado e você tem que mergulhar na merda pra achar. Opa! Olha esse conceito legal! Uau! Então, depende. Porque tem 2 personagens que fazem isso funcionar, pelo menos pra mim, funciona muito bem na série. Que é o Waver com o Ryder. É porque eles são tipo 2 seres humanos conversando. É impressionante como esses personagens não parecem que são da mesma série dos outros. Eles não parecem que são de Fate. É porque, tipo, se você for parar pra pensar, o Waver não aparece em Stay Night, o Ryder também não. Então, eles são o personagem que o Oroboshi tem espaço que ele fazer o que ele quiser. Ah, o Waver não aparece em Stay Não, o Night? Waver só aparece nesse spin-off e no Limited, eu acho. Ah, eu não sabia disso. Eu pensei que ele aparecia. Não. Mas até aí também o Caster e o Yonosuke, eles também não aparecem. Ah, mas aí eles são o vilão, né? É. E tinha que ter a cota Ed do negócio. E o Caster e o molequinho Ed lá, eles têm muito espaço na série. Metade da série deles, basicamente. Então, basicamente, tem esses 2 servos. Esses 2 servos são os personagens originais de Fate. 0. Então, vamos entrar então no Waver, porque o Waver, ele é meio que o personagem principal do episódio 2, que é quando toda a história dele não conseguindo controlar o Ryder, e a interação deles é muito interessante. E ele, tipo, usando magia pra entrar na família. Sim, tem toda essa... Aliás, uma das cenas mais bonitas pra mim é aquela cena que o avô tá no telhado, né? O avô dele chama ele pro telhado. Eu acho que a melhor cena do anime, pra mim, é Eu essa. fico assim... Cara, eu tenho essa sensação, às vezes, assistindo Fate, que é, porra, é a mesma série? É a mesma série da menina andando de moto e batalhando? Fazendo o Initial D de carro. Porque é um anime tão megalomaníaco dentro das suas ideias, que aí, quando tem uma cena bonita, o cara senta lá no telhado, fala, eu fiz essa casa aqui, pensei tudo isso aqui pros meus netos, mas eles nunca vieram aqui, mas você tá aqui, eu sei que não é meu neto porra nenhuma, mas te aproveitou, mas foi legal. Minha mulher tá feliz. Então, tem a impressão, coisa, sabe? A impressão que eu tenho é que o Urobuchi queria que o Waver e o Ryder fossem os principais. Mas ele foi obrigado. Eu também, pelo amor de Deus. O Waver, ele é um personagem principal que foi obrigado a ser deixado de lado. Sim. Porque pra mim, no meu headcanon, o Urobuchi chegou lá, sentou lá com o Sr. Fate, e falou, tem aqui essa história, Waver, personagem principal, motivação muito clara, posicionamento dentro da relação de personagens muito clara, ele é o outsider enquanto as duas famílias batem. Ele tem um arco muito, muito claro, ele vai ter um contraste muito legal e relações muito legais com os personagens, o Ryder, famíliazinha e os outros. Bacana. E aí o Sr. Fate virou pra ele e falou, o Kiritsugo, né? A Saber. Como é que você vai fazer esse negócio sem a Saber? Eu acho impressionante que as melhores interações da Saber e do Gilgamesh são com o Ryder, não são com os parceiros deles. Sim. Cara, o Ryder, ele é um show-off à parte. Cara, ele chegando na primeira batalha lá, geral escondendo o nome. Eu sou Skandal, o rei dos conquistadores. Pra mim, as melhores cenas dele não são dele sendo o grande conquistador. São as cenas dele olhando pra ele mesmo, em perspectiva, e pensando, caralho, achei que eu era um conquistador foda, mas eu não conhecia exatamente, não conhecia o mundo.
Eu não entendia exatamente a grandeza das coisas. Tanto que a cabeça dele meio que muda na metade da série, porque ele percebe que o mundo é muito maior do que as conquistas que ele tá tentando fazer. Isso é muito interessante, porque é um cara que, a princípio, você olha pra ele é só aquele brutamontes que conquista tudo a partir da força. Que é o E conforme tanque. você vai conhecendo... É o tanker, né? Mas conforme você vai conhecendo ele, você vai vendo que ele se vê como um cara que carrega todas as esperanças do que ele acredita ser o povo dele. Então, ele é um personagem muito interessante, que eu fico muito triste que tá dentro dessa série. Eu realmente fico muito triste que ele tá dentro dessa série. Porque ele é muito bom para estar nessa série. E aparentemente ele não aparece só em Não, spin-off. Não, ele foi, já era. Foi claramente o final do arco dele é o final do arco dele. Sim. Pra não mexer mais. Mas isso que eu acho mais absurdo é essa coisa de o Ryder, até por ele estar no meio de vários personagens que são só, eu sou blasé, eu tenho minha honra, ele ter uma personalidade muito forte já seria o suficiente. Sabe? E foi por 10 episódios. Além disso, ele ainda tem esse lado dele, ele tem esse aprofundamento dele, que faz muito sentido, é muito interessante. Eles pegam o personagem que teoricamente já estava, entre aspas, pronto, e eles dão um aprofundamento maior pra ele, sendo que os personagens que seria muito mais fácil você desenvolver, eles simplesmente jogam a caralho, deixam de lado. Eu não sei se realmente, assim, eles só acharam que o Ryder e o Waver, eles eram de fato os personagens mais legais, porque eles de fato são, e aí falaram, não, vamos trabalhar os dois. Mas, pra mim, por exemplo, não tem motivo pra você trabalhar o moleque Ed e o palhaço e não trabalhar o Caria, por exemplo. Sim. Eu não entendo por que o grande elenco de Fate, ele tem 5 personagens que importam, mais ou menos. Uma coisa que você levantou, que o moleque Ed e o palhacinho do mal, eles não são, basicamente, praticamente não são nem personagens. Não. Eles são Não. uma perspectiva do mal. Eles são apenas isso. Sim. Porque ele não pode ser só pedófilo. Ele tem que torturar as crianças também. Porque não é o suficiente. Ele tem que crucificar as crianças, literalmente. Cara. É muito exagerado, velho. Teve uma cena que eu dei tanta risada, que foi a cena que o Caster, ele chega puto lá no esconderijo enquanto o Ryonosuke tá crucificando as crianças. Ele explode o corpo. Não, ele chega e fala, não, tô puto, vai, a gente vai sair por aí matando 10, 20, 30 crianças. Aí o Ryonosuke olha pra ele e fala, então a gente vai priorizar quantidade a qualidade? Falei, vá tomar no meio do seu cu, Fate Zero. E é tipo, Então. cara, eu não tenho nem como ficar ofendido. Eu só acho horrível, péssimo. Pra mim é bobo, igual quando o Shiryu entra na casa do Machado da Morte. É tão bobo quanto pra mim. A gente nunca vai conseguir não citar Cavaleiros em um podcast. Não tem como, cara. Porque aquilo pra mim me marcou muito. Porque... Cavaleiros é o melhor contra-exemplo que tem. Pois é. E ele tem exemplo pra qualquer cena, pra qualquer coisa na indústria dos animes e mangás. Porque quando o Shiryu entra na sala lá do Machado da Morte, ele começa a falar, nossa, olha aqui, tem várias cabeças. E aí o Machado da Morte fala, não, isso aqui são todas as pessoas que eu matei. Aí ele fala, mas olha só, tem até cabeças de crianças. Você era muito mal. Sério. Bom demais. Então. Os dois, eu passei a compreender. Eu realmente tava muito confuso. Porque eles já são propositalmente deixados de lado no primeiro episódio. Porque eles estão externos à guerra. Sim. Inclusive, pau no cu dessa porra desse Graal, que chega e o Graal escolhe quem é digno. Ele vai, escolhe o Ryonosuke. Aí dá 2 episódios, os caras falam, putz, o Graal fez merda. Vamos parar a guerra por enquanto. Porque a gente precisa meio que limpar a merda que ele fez. Mas, enfim. Cara, sabe quando que acaba essa porra desse palhaço? Episódio 14. Episódio 14, 15. Não, Isso. no episódio 16. O terceiro da segunda, então. Porra, Sim. é muito tempo, cara. Eles param a história pra matar essa merda. Depois que eles matam o invocador, tem que matar o monstrinho também. Sim. E o monstro é imortal, blá blá blá. E é feito num CG de PS2 horroroso. Eu até Nossa, até é horrível. Tipo, É eu horrível. revirei os créditos do anime pra ver se era o mesmo cara de Overlord, mas não é. Cara, tem uma cena. Sério. Não dá pra entender nada daquele CG. E a luta Cara. do Berserker contra o Gilgamesh.
não dá pra entender porra nenhuma do que tá acontecendo. Guerreiro, tem uma cena do Berserk domando o caça. Não dá pra entender. É só flash e foda-se. E textura do Photoshop. Caralho, é não dá pra muito entender nada. ruim, mané, muito ruim. E também aquela fumaça, aquele borrão preto é horrível, cara. Horrível. Não é como se desse pra enxergar quem ele é só com a armadura. Você não precisa botar um blur, sabe? A gente não tá em 2003, porra. É 2011 essa merda. 2012 da segunda temporada. Então, assim, toda essa dinâmica entre esses dois caras, o moleque Ed e o palhacinho do mal, ela é muito ruim, ela não diz nada sobre a série, e ela para a série. Porque todo mundo pensa, caralho, aqui no meio dessa nossa batalha, brotou um maluco psicopata, a gente tem que dar um jeito nessa porra. Tanto que eles, quando ele conjura a porra daquele monstro gigantesco, eles ficam, caralho, agora todo mundo vai saber da nossa guerra. E não é isso que vai acontecer. Aí veio o padre, um episódio depois, eu tive que limpar a bagunça e acabou. Não tem consequência no mundo. Não tem consequência. Apareceu apareceu o Cachulo no mar e foda-se. Ninguém viu, não tem ninguém filmando essa merda. Dito isso, gosto muito do Gilgamesh só falando, eu não vou fazer nada não, foda-se. Eu não vou Ele tá gastar minha espada nisso aí. Ele tá com Foda-se. 4 faquinhas e fala, já fiz mais. Já fiz mais do que vocês merecem. Já fiz mais do que eu deveria. Tá bom, já falou. 2 coisas que eu acho recursos de roteiro muito safados pra atrasar ao máximo a história. Esse negócio de ter que parar a guerra pra matar os dois. Uhum. E a mão esquerda da Saber. Que fica uma temporada imobilizada. Sabe o que eu fico mais puto com essa história? Porque não tem consequência nenhuma. Ela Não. nunca perde uma luta porque tá sem a mão. Não? O que eu fico mais puto é que o Lancer tem uma arma que consegue acertar a pessoa e dar dano nela de uma forma diferente. E uma outra que cancela a magia. Então, essa que eu tô falando, cancela a magia. Porque ela que é a arma que acerta, que aí rompe o tendão dela e tudo mais. Porque a gente sabe que a Saber, foda-se, a Saber é o Rei Arthur, cara. Sim. Ela vai ganhar qualquer coisa. É a mascote da série, né? Ela tem até uma espada invisível, que pra mim... Não faz sentido nenhum. Cara, e sabe o que eu fico puto? Que era pra ser um negócio legal, sabe? Era pra ser uma parada legal. Mas é muito sem graça, Inclusive, velho. eu queria publicamente pedir desculpa pra Alice, comparar ela com a Saber. É. A armadura da Alice é muito melhor que a armadura da Saber, que é uma merda. Nossa, o terno da verdade. Saber é melhor ainda. Cara. Não, melhor Saber- Claro que que é. Não, calma aí. Saber de terno é outra coisa. Se ela tivesse de terno o anime inteiro, eu não falaria mal dela de nada. Porque o design dela de terno é maneiro. Sim. Na moto ainda? Porra, muito maneiro. E o do Gilgamesh lá também. O do Gilgamesh eu gosto das roupas casuais dele, mas eu acho o cabelo dele pra Não, baixo do lado. Eu gosto do cabelo dele porque me remete a anos 90, mangá de anos 90. Então, Tipo, é o West de Banana Fish. Eu queria que ele fosse cabelo pra cima mesmo. Eu gosto dele de cabelo pra cima. no Stay Night tá com cabelo por cima, né? Não, no Stay Night ele tá com cabelo normal. Eu vi alguma imagem dele com o cabelo por cima, eu não sei agora onde. Nos feitos de armadura. Ah, verdade. Eu já tô confundindo já os Tá animes. bebão já. Não, é confusão mesmo, eu não sei mais onde começou tem minutos. É justo. Enfim, então meio que a gente já conseguiu falar de todos os caras que aparecem. A gente não falou do próprio Tokiomi do Gilgamesh, né? A gente falou um pouco do Tokiomi, mas não do Porque Gilgamesh. eu toquei o depois. O Gilgamesh, ele é... Foda-se. É que o Eu Gilgamesh já ele é defini- o herói, né? O Gilgamesh, eu adoro ele por 2 motivos. Primeiro, ele é um cuzão do caralho, e eu gosto disso. Ele não tá nem aí, tá foda. Eu gosto de personagem cuzão. Eu gosto que ele não tá nem aí, porque essa grande guerra do Santo Graal, ela é basicamente... Eu também não tô nem aí. Mas é basicamente isso. É basicamente uma rixinha de 2 famílias, onde eles estão tentando São três famílias. provar... 3 famílias, perdão. Isso. É uma rixinha entre essas famílias, onde tem um cara tentando provar que é melhor que o outro, e honra, e não sei o que. O Gilgamesh, ele tá lá, ele fala, meu, que negócio tosco, que negócio infantil, que negócio chato pra caralho. Foda-se, eu vou me divertir só. E é isso. E eu gosto muito dele. Renasci aqui, eu vou beber um vinho, comer um padre. É praticamente o Dio. Você imagina quantas crianças o Gilgamesh não vingou ali, comendo um padre. Que eu não sei se vocês Ele sabem, é mas transferência de mana é só com sexo. Isso explica por que no final do... Ele tá pelado. Não, tem isso também. Mas isso explica por que no final do Rider tem um momento absurdamente
homoerótico entre ele e o Waver. Porra! Sim. Bom momento, hein? Inclusive. Você é meu. Morte do Ryder foi a única morte que eu falei, porra. Foda. Agora o Matheus vai me obrigar a entrar no Google e botar Gilgamesh Waver BL. E não duvido que tenha. É o Ryder e o Waver, velho. É isso. Nossa, caralho. Óbvio que tem. Não sei o que você tá Não, achando. acho que tem. Eu tenho certeza. Eu já tô arrependido só de ter pensado nisso. E eu espero que Mas ele é, tenha pô. colocado na tela. Exatamente. Uma imagem dele se abraçando. Se abraçando não, pode ir além, Diego. Não. Aqui a gente não tem limites. Sem roupa pelo menos. Por favor. Se você censurar, tá tudo bem. Censurado, por favor, pra não tomar strike, por favor. Mas, vamos voltar para o... Episódio 1. É que assim, a gente não tá falando exatamente por episódio. Ainda bem. Mas é que o Fate Zero, ele tem basicamente 2 grandes blocos. Que é resolver o problema de matar o palhacinho, porque tá fazendo muita merda. Tá matando criança. Matar criança é foda. E tem a outra parte depois, que é toda a parte do Kiritsugu contando. Cara, é impressionante até pra mim. E depois que eles conseguem resolver todo esse problema de matar o palhacinho e tal, aí eu fiquei uns dias, uma semana, acho, 2, sem ver. Eu vi até o 3º episódio da 2ª temporada, eu fiquei um tempo sem ver. Aí quando eu fui assistir, eu falei, porra, será que eu tô assistindo o anime errado? Porque começa aquele flashback do Kiritsugu e parece que é outro anime. Do nada, cara. Eu olhei assim, e até o design dos personagens é diferente, a dinâmica da parada é um pouco diferente. É uma parada muito antiga, eles moram numas cabaninhas de madeira. Numa ilha, né? Numa ilha. Eles estão morando no Caribe, né? Eu fiquei olhando assim e eu demorei alguns minutos pra falar, caralho, será que eu tô assistindo Fate mesmo? E aí depois só que eles começam a falar de magia e tal. Ah, não, é Fate, mas realmente, caralho. Até... Nossa, é sacanagem, eu fiquei um tempo pra falar, falando da minazinha e tal. E o Kiritsugu também é um grande gado, né? Sei. Convenhamos. Maravilhosamente gado. Inclusive, tem uma coisa que eu odiei muito, que é uma série tão edgy e não mostra ele matando a menina. Vai tomar no cu, né? Ele não matou a menina. Exatamente. A reclamação é exatamente essa. Não, mas pra mim isso não é um problema. Amarra depois. Não, eu tenho paga depois. Eu tenho vários Porra, problemas. Matheus, ele mata o pai dele a sangue frio depois, cara. Ah, sim. E não mata a mina Diabo. Ele é basicamente isso- um Van Helsing criança, cara. Ele matar o pai dele logo depois é um problema. Ele não matar a menina, pra mim não é um problema. Pra mim é. Tinha que ter Não. um momento dele chorando e dando tiro nela. Porque ele não sentiu nada quando ele matou o pai dele. Porque ele tá morto por dentro desde os 3 anos de idade. Mas se ele matasse a menina agora, não ia acontecer o Fate Zero. Melhor ainda, porra! Mas sério, Só vantagem. essa cena pra mim é muito icônica, porque a mina tá pra ele, me mate, tipo o avô do Stena, me mate. E aí... E aí, beleza, ela não vai matar, porque, porra, gosto de você, pá, depois a gente pode sair. Só que você tá comendo uma galinha viva, eu não vou te matar, né? Ele chega em casa meio consternado de tudo que aconteceu. Aí o pai dele fala, ajuda outras coisas aí, vamos meter o pé porque eu dou ruim nessa cidade. Ele vai lá e mata o pai. Mas antes disso Não, tem tem a o ataque caçadora. o ataque. É, porque a Motoko falou pra ele. Tá, mas a Motoko não fez porra nenhuma, só matou lá o zumbi número 3. Não, era tipo, o padre. Era o padre que não gostava dele. Então, mais um motivo. Sabe- Resolveu outro problema Cara, dele. Isso é uma coisa que me incomoda muito nesse flashback. Tipo, o Kiritsugu não tem agência nenhuma nesse flashback. Não foi culpa dele Não. o caos acontecer. Então, por que eu tô vendo esse flashback? Só pra mostrar ele matando o pai Porque dele. quando a gente chega no segundo flashback, ele continua a mesma pessoa que ele era criança. Então por que eu só não vi o segundo? Porque é justamente ele não matar a menina, foi o que causou todo esse negócio e foi o que causou esse pensamento nele de que é melhor matar uma pessoa pra evitar que mais pessoas morram. Isso. Mas eu... Que é o que vai levar até o final da série. Calma aí. Pelo que eu tinha entendido, ele ficou mais com esse pensamento porque ele matou basicamente a mãe dele. Não, Não. Tanto que nesse flashback não fala assim, eu matei uma pessoa, mas eu evitei que tantas outras que eram os monstros que estavam dentro da porra do avião. Não, mas isso começa quando ele mata o pai dele. não. Ele não tinha esse pensamento antes. Ele começa a ter esse pensamento a partir do momento que ele não mata a menina e vê a merda que deu. Ele fica, se eu tivesse matado ela, eu teria evitado que tudo isso tivesse acontecido. Isso. Depois tem o cenário similar, que é com a mestra dele, aí ele mata ela. Entendi. Tanto é que aí ele fala, aí, tá vendo? Agora eu matei. E aí ele tem o pit dele. Ok. Mas antes tem a Boa cena de Black Lagoon. cena maravilhosa, com os pombos voando e ele com uma bazuca. Essa história que era muito séria até 2 episódios atrás.
Esse é um momento brega que eu gosto. Mas é tão sério quanto o Black Lagoon, cara. É Plasticamente. tão sério quanto o Black Lagoon essa cena. Ela tá atirando bazuca em barco. Não veja, não perca seu tempo. Mas lembra o Black Lagoon. Black Lagoon é da hora, pô. A primeira temporada, né? Só li o mangá. Ah, porra. Mas sei lá, eu odeio os dois flashbacks porque eles podiam facilmente ser um flashback. E eu odeio o fato que tem a criancinha que morre na guerra, porque a guerra é muito do mal! Uau! Criancinhas morrem! Mas no foda-se, flashback, cara. também tem que as balas especiais, que só servem uma vez na série inteira, vieram na coluna dele, pelo que entendi. Não, é a série depois que eles estão na Batcaverna no final. É, Que ele pô. tá dando tiro nas espadinhas. Não sei, veio da coluna dele, Isso já tinha sido Sim. É, revelado, entre aspas, sim. antes, né? sei. Foi na primeira parte. A primeira parte é. É, quando ele dá um tiro no bucha número 3 lá. eu vou dar 2 passos atrás pra falar do Kirei. Porque o Kirei, no episódio 3, eu acho, por aí, ele tem lá o herói dele lá, que é o Fantasminha, né? O assassino. E aí ele fala que é o assassino. Ele fala que perdeu o assassino. E aí ele fala que saiu da guerra, mas na verdade não saiu da guerra. Que o assassino, na verdade, é uma família. Isso. E essa dinâmica dele, ela funciona muito pouco dentro da série. Porque Não serve pra nada. ele caminhar ali meio que na... Poderia ser uma coisa interessante. Ele tem um acordo com o carinha lá da... Ele tem um acordo com ele. Eles ficam falando por rádio. Ele meio que caminha nas sombras, mas não tem exatamente um efeito realmente permanente na série, sabe? Nada tem efeito permanente. Pouca coisa acontece nessa série. Esse é o Exatamente. problema Uhum. maior. Então, o Kirei, pra mim, ele é um personagem subaproveitado. Eu acho que o fato dele não ser um personagem de sentimentos é interessante, de certa forma. É uma coisa que a gente já viu milhões de vezes sendo feita e de formas muito melhores. Mas ele poderia, sim, ser um personagem interessante. Porque ele... Meu grande problema com o Kirei é que, tipo, ele não é contraste com nada. Porque a maior parte dos personagens não tem sentimento também. Então ele é só mais um. A tentativa do anime é dizer que ele é um grande contraste com o Kiritsugu. O Kiritsugu, ele finge que não tem um sentimento, mas ele tem. E esse cara seria um cara que não tem nenhum sentimento e fica irritado pelo fato do Kiritsugu ter sentimentos. Sim, gosto. No papel. No papel. A forma como isso é apresentado, a gente não consegue ver essa dinâmica entre os dois personagens. Eles se veem pouquíssimas vezes dentro da série. Eles só se veem mesmo na batalha final. Não é um Naruto versus Sasuke, sabe? É uma parada muito pontual, em um momento específico, e quando eles se enfrentam, é pra você ter aquele momento de caraca, esses dois caras têm visões tão diferentes, estão lutando, mas não sei, eles estão lutando aí. É uma boa luta, dito isso. Gosto. Eu não gosto, pra ser sincero, sabe? Porque eles começam a usar um monte de magia que movimenta o tempo 3 vezes, 4 vezes. Inclusive, ele só o Kiritsugu usou 2 vezes na série inteira. Parece que eles têm raça. Mas isso aí é porque quase não tem luta em Fate Zero. Porque Fate Zero é muito importante pra ter luta. Ele vai passar muito tempo falando só. Aliás, outra coisa que eu não gosto é ele ter aquelas garrinhas tipo Wolverine, ou então igual aquele maluco que vai estar lá na saga do Sop lá na One Piece, que o cara tem a garrinha também. Kuro. Kuro. Nossa, eu lembrei muito desse cara. É muito parecido. Eu acho, ele tem alguns momentos interessantes na série. Agora eu ia falar Kuro, quase falei Kuro. Kirei. O Kirei, uma parte que eu gosto bastante é quando ele encontra com a Homúnculo e com a menina que tem a história mais Nossa, sem graça da A série. gente não vai entrar nessa mina, né? Não, vai. então. Não vai. Esse é o nome que tá no passaporte que ele me deu. Nossa, não, muito ruim. Foda-se. Mas a cena dela... É a mina dela- que enfiava o chifre no homúnculo. Isso. Isso é E que ela- tudo que importa. Que ela sabia, Isso é- inclusive. Tudo que importa. Mas a cena... Tanto que ela morre em off. Mas a cena que elas decidem lutar contra ele, eu acho uma boa cena. Porque elas meio que querem defender o Kiritsugu e elas ficam naquela decisão, porra, a gente vai lá, não vai. Tem uma certa tensão nesse momento. Eu queria me importar com o que tava acontecendo. Mas eu consigo ver, pelo menos, uma tentativa de ter alguma atenção naquele momento. Tem o lugar também ajuda nesse sentido. Que eu gosto desse... Não. O lugar é o Castelo do Drácula genérico, ponto 5. Não, elas não estão no Castelo Drácula, elas estão na floresta. Elas estão na floresta. Na floresta do Castelo do Drácula. A floresta Ah. morta. E aí tem todo aquele bagulho com a porra do Caster, que ele fica fazendo uns monstrinhos merda. Nossa, é muito ruim essa parte. Não, então, mas eles... É que nessa parte são 3 núcleos diferentes, né? Tem a Saber, o Lancer, tem o Kiritsugu e o... Não, tem o núcleo da favela, o núcleo do Leblon e tem o núcleo da Zona Norte. É basicamente isso, sério.
pra quem é do Rio de Janeiro vai entender completamente. Mas eu acho que ele tem poucos momentos na série pra se justificar o cara que vai ser o vilão no anime principal e pra se justificar o cara que vai ser o contraste do personagem principal dessa série. Eu acho que ele tem até... Ele é basicamente manipulado o tempo todo. Cara, o problema é que todo mundo é subaproveitado em Fate Zero. Isso é. Porque ele quer mostrar todo mundo o tempo todo. Eu acho que só o Ryder e o molequinho lá que tenham realmente o arco completo na série. Sim. Fora os dois, até porque eles não vão aparecer mais depois, então eles têm que matar eles ali. Mas fora os dois, ninguém tem realmente um arco completo. Nem o Takeyomi tem um arco completo na série. Nem o... tá aqui, é isso mesmo. E ele morre. Ele morre com a faquinha que deu de presente, aí depois o Kirei ainda dá essa faquinha pra filha Não, dele. porque o Kirei ele que é o caos, né? Sim, sim. Sim. Do momento em que o Kirei dá a facada, eu comecei a amar o personagem porque ele só queria tocar o puteiro. Eu vou mandar a mina pro cara que ela queria dar e que ele tá muito puto porque ele queria matar o cara e ele não matou. Eu vou mandar ela lá pra ele enforcar, foda-se. Vamos ver o que dá. Cara, eu gosto de a cena lá do final, no funeral, tá ele, a Rin e a mãe da Ruin. É tipo, ele vai embora, você vai ficar... E a mulher tá totalmente... Então, eu não entendi essa cena, porque ela é tão mal feita. Ele vem, dá a faquinha pra ela, e aí tem uma cena de longe. Aí de longe a mãe sumiu. Não, aí eu só sei que ele fala assim, eu tô indo embora, você vai ficar bem? Aí a menina tem 5 anos, 10 anos, e tipo, vai ficar bem? Não vou. Pode ir, eu vou. Mas ela claramente vai ficar bem. A gente viu que ela sabe se cuidar no grande episódio 10. Nossa. Calma. Mas no Stay Night, são 10 anos depois do Fate Zero. E ela tá na escola ainda, então ela tinha uns 6 anos. Sim, ela tem que estar com aquela idade que o otaku pode bater punheta, que é entre os 14 e os 18. Então ela no máximo tinha 8 anos no Fate Não, Zero. sim, 5, por aí. Aliás, ela adulta, o design dela consegue ser muito pior do que a dela criança. Puta que o pariu, que design sem graça. Mas é a Jean, né? Esse Não é culpa outro do Jin, a culpa não é do Jin, não. A Não, culpa também é da visão é nova. do filho da puta que desenhou a porra da Light Novel. Visão nova. Tem acho que que não. combinar as cores com o Archer. Ah, é, eles têm que estar vermelho. Nossa. Tem. E aí, no caso, é o Limit... Sim. Não, mas no Fate Zero também, o maluco também tá com a roupa vermelha também. Aliás, fazer um pequeno parênteses aqui. Eu não sou jogador de Visão 9. Eu não tenho, na verdade, nem um acesso muito grande. Mas recentemente eu assisti aquele anime da Gainax, o Otaku no Vídeo. Sei. E ele é bem interessante, esse OVA, porque ele vai mostrando como é que funcionava o Otaku no início dos anos 90, basicamente. Final dos anos 80 e início dos anos 90. E ele entra no bagulho da porra da Light Novel. Visão nova ou Light Visão. Novel? Da Visão Novel, desculpa. E, cara, eu não sei. Eu tentei jogar uma Visão Novel na minha vida, que foi quando saiu aquela Doki Doki... Literature Club. Isso. É a única que eu joguei Essa é também. a primeira que eu joguei. Quando ela saiu, porque ela era de graça na Steam e tal, eu É. tentei jogar. Mas, cara, se eu quero ler, eu pego a porra de um livro. Eu não vou ficar clicando em decisões, caralho. Ah, você fuder, porra, que bagulho sem graça. Ele brinca com isso. Então, eu tentei jogar por 10 minutos. Depois da quinta caixa de texto, eu falei, mas vai se fuder. Eu não vou ficar nessa porra. E aí no... Você jogou recentemente aquele Ace Attorney. É. Ah, é verdade. Que é do caralho também. Que é a única visual novel. Que foi a única que realmente fez sucesso aqui no ocidente, foi ela. Assistindo o Taco no Vídeo, tem um momento onde eles estão criando visual novel. Um dia antes da desgraça acontecer. Eu não entendo muito bem como é que funciona a dinâmica da coisa, que é você jogar... Na verdade, não é jogar, né? Você tá lendo um bagulho e você toma decisões. Me lembra muito uma parada que eu fazia muito quando eu era moleque, que era livrinho de RPG, É isso que mesmo. você lia no livro e você podia tomar decisões, e dependendo da decisão que você tomar, você ia pra determinada página do livro. É isso. Só que eu já não achava muito legal na época, porque é um bagulho que você joga sozinho, que a grande graça do RPG era você jogar com a galera, pá, viajar, ter toda aquela interação, era bem legal. Mas jogar sozinho nunca foi muito interessante. E aí, a Visão 9 foi pra um caminho que é muito louco, né? Que é o bagulho do... Não tô falando todas, né? Mas Fate, por exemplo, é um erogue, né? Basicamente. Sim. Então... Sabe, é uma abstração muito grande da realidade. Não sei, talvez eu sou muito velho também pra jogar isso. Mas eu não consigo achar interessante, sabe? Eu fico... A versão ocidental eles até tiraram tudo, porque... E foi a que vendeu. Eu acho que o máximo pra mim é o Telltale, sabe? Mais do que isso, eu já fico...
Tá, leia o livro, não preciso jogar isso. Quero ter interação no bagulho, não só tomar decisões. Meio que pra mim perde a graça. Isso me fez lembrar até um anime que eu vi, que talvez tenha sido o pior anime que eu já vi, que foi uma tentativa deles de jogar você como se fosse em primeira pessoa. O nome do anime era One Room. E nesse One Room, era quase sempre tudo feito em primeira pessoa. Eu vi uns 2 episódios, eu acho. Tipo o filme de Doom? Era tipo na visão de Doom, mas era ao mesmo tempo um Doom misturado com uma visão nova, sabe? Você ia andando e a menina conversava com você. Cara, era como se fosse um pornô POV, que é o cara comendo a mina segurando a câmera. Então, era basicamente isso. Era você tá guiando meio que a história, mas na verdade você não tá, porque tá vendo o que tá acontecendo, e ter interação com as meninas. Foi uma das coisas mais nefastas que eu já vi na indústria, e eu ficava bastante incomodado. Tanto que eu assisti só 2 episódios, mas eu vi que teve 2 temporadas dessa merda. Então, fez o relativo sucesso? Eu não sei. Mas pra fechar esse parênteses enorme que eu abri, eu não entendo muito bem como é que funciona Visão Novels, não sei porque tem esse apelo tão grande. Mas, pra mim, é uma coisa muito esquisita. Porque é muito esquisita e, ao mesmo tempo, eu consigo... Mesmo achando esquisito, eu consigo entender porque ela tem um certo apelo. Porque você tem o mínimo de interação possível pra achar isso interessante. E nesse anime, no Otaku no Vídeo, tem uma hora que ele tá conversando com um cara que ele é viciado em visual novel. E aí o cara tá conversando com ele e tá falando, pô, mas você não queria ter interação com pessoas de verdade? E aí o cara tá sempre falando, mas olha como essa menina bonitinha. E ele fica passando o mouse em cima do corpo da mina, do desenho. Eu assisti o Otaku no Vídeo há muito tempo atrás, eu assisti agora novamente, eu fiquei, caralho, foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Pô, caralho, esse Otaku, se eu ver esse maluco na rua, eu bater nele, cara. Nossa, eu adoro a parte das entrevistas. O mais puro cringe e... Não, pra mim o mais cringe é o maluco que é viciado em jogo em coisas militares. Aquele ali eu batia nele. Nossa, nele. é maravilhoso, ele no meio da floresta. Mas nesse maluco eu batia nele, mas eu batia com gosto. Batia com sorriso. Mas é uma coisa muito louca. Visão nova pra mim é uma coisa muito fora da minha própria realidade. De jogador de jogo de plataforma. Então, eu acho muito esquisito. Bom, voltando. Tem uma luta, e aí começa a grande rixa. Qual das 3? Não, a grande rixa de Fate é a Saber contra o Lancer. Essa é uma grande rixa? A grande rixa, tipo de orgulho, né? Sim. E essa batalha começa no episódio 4, eu acho. E eles têm uma parada de honra e tal, que a gente não tá... Eles são jogados na série como personagens muito honrados, porque eles têm um tipo de histórico. A Saber, a gente até entende porque ela é basicamente o Arthur. O Rei Arthur. É, Arthur. Mas o Lancer, quem é ele? Ele é um cara irlandês. Ele é Demi alguma coisa, só que... Ele de fato existiu. Não, todos existiram, né? É porque, por exemplo, Arthur, não existe relato de que Arthur de fato Não, existiu. mas é que o Arthur, ele é um imaginário de várias culturas. É uma né? lenda. O Skandar, eu acho que seria o... Ele é o Alexandre Grande. Sim, com total, Alexandre Grande. Mas o lance, eu acho... Na nossa cultura, pelo menos, nunca falaram. Aqui a gente tem... pelo menos que eu tenha conhecimento, eu não sei exatamente pra quem ele tá se remetendo, né? Enfim, eu queria entrar nesse ponto dessa rixa que os dois têm. Que na verdade não é uma rixa, é um acordo entre cavaleiros que eles têm pra resolver a batalha entre eles. Que tenta acontecer várias vezes na série, e no fim ela não acontece. Porque Kiritsugu, junto com o padrezinho lá, né? É o padre? Eu não lembro agora quem é o cara que faz o contrato com ele. É o Kiritsugu e o cara de azul. Isso. É o professor, quem Isso. ficaria com o Ryder. Então, eu achei interessante o fato de não se concretizar a batalha de uma forma correta, como eles queriam. Em nenhum momento eles conseguiram realmente concretizar a grande batalha épica entre duas pessoas honradas que queriam, blá 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 blá, no meio de Battle Royale. Isso eu acho até, de certa forma, interessante. Mas ao mesmo tempo é mal broxante, né? Porque, porra, vai ali uma batalhazinha deles ali, né? No meio de tanta chatice que tem nessa porra dessa série. O problema é que a gente não tem uma compensação pela batalha não acontecer. Ela Sim. só não acontece. A esse ponto, eu já sabia que Fate não ia entregar nada em questão de ação. Então eu só olhei e falei, interessante, legal. Eu confesso que eu fiquei pensando muito enquanto eu assistia nessa questão de controle e de relação de subalterno
subordinado, enfim. Isso pra mim, se Fate está tentando discutir algo, o que eu não sei se ele está, esse é um ponto de partida que eu acho que ele quer tomar. Não tá, vou te responder assim rápido. Então, eu fico em dúvida se ele de fato não tá, porque o Gen Urobuchi ele não é um escritor ruim. Não? Não, ele escreveu Madoka, ele escreveu Psycho Pass. Ele é um cara que ele sabe fazer história sobre algo. Calma aí, Psycho Pass tem a segunda temporada. Não é dele. Que ele escreveu. Ah, um novo mundo se abre na minha mente agora. Não, o que pode ter acontecido é o que o Diego até falou, de diferenças criativas. Ele cria uma coisa, o Naso, a Taikamo, cria outra. Não, mas eu acho até interessante isso, porque é outra mídia, né? Então, foda-se. Sim, era uma light novel aleatória. Aliás, me tira uma dúvida. A história nasceu na light novel ou nasceu na visual novel? Visual novel, Qual? Não, Qual? o Zero é Light o Novel. zero é light novel. O Tenante é visual novel. Tá, beleza. Só nada minha dúvida. Pode continuar, Matheus. Então, se Fate estava tentando quer dizer algo, o que eu confesso que eu não parei pra pensar tanto quanto eu talvez deveria, se ele está, pra mim esse seria o ponto de partida. Eu não entendo se ele também quer dizer algo com essa questão do Lancer basicamente ficar puto porque as pessoas elas se importam naquela guerra muito com elas mesmas a ponto delas não deixarem outras pessoas concluírem o objetivo e a vontade delas. Basicamente, essas pessoas elas estão restringindo outras pessoas, forma de controle. Eu não sei se ele de fato está tentando falar alguma coisa com isso ou se é só setup porque talvez o Lancer volte a aparecer em outro Fate e ele volta puto com todo mundo. Isso pra mim é uma grande frustração. Assistir um anime e pensar assim, tá, mas eu não tô entendendo nada de subtexto. Será que eu não tô entendendo ou esse anime não quer dizer absolutamente nada? Sério, não tem nada. Além de coisas básicas, não tem nada. 26 episódios de nada. De puro nada. Não sei. Basicamente. Isso me frustrou muito. Não é nem aquela parada assim, eu sei o que você quer dizer, mas eu não concordo da forma que você tá fazendo. É tipo, você terminar a série e falar, eu não sei o que você quer dizer. Em que ponto você quer chegar nessa merda? É muito frustrante, foi muito frustrante pra mim. A real é que assistir Fate é uma experiência vazia. Eu lembro que eu tava no episódio 19. 19 é o episódio que acaba lá com o Karia matando a irmã. Aí esse episódio termina com o Gilgamesh e o Kirei lá, e o Kirei fala, se for pra sentir o gosto desse vinho, né? Me lembro tá tendo Yosha. Mas se for pra sentir o gosto desse vinho toda vez, então eu vou continuar assim. Aí eu pensei, porra, se pá agora, eles começam a desenvolver o Kirei, a fazer alguma coisa com o Kirei. Aí eu notei que faltava 4 episódios. Então eu pensei, essa série ela já tá na reta final, básica. E eu não sinto que aconteceram coisas. Eu assisti 20 episódios disso e praticamente não teve impacto nenhum, nada do que aconteceu. Nada. Mas isso é devido ao grande nada que é a primeira temporada, né? Sim. Também. Mas, por exemplo, quando chega a hora da luta final, pra mim, sabe, não teve preparação pra isso. Pra mim, os caras só realmente decidiram, agora é hora da gente se matar. Não teve absolutamente... É porque não chega a hora da luta final. Ela só acontece. Então, mas não é como se o anime quisesse que ela só acontecesse. O anime acha que ele, de fato, esse era o momento. Tanto é que esse episódio que começa a luta, ele é todo mais calmo, ele é mais introspectivo, ele foca muito no Waver e no Rider. Inclusive, a minha cena favorita de todo Fate é a cena que o Waver libera o Rider. Bom momento. A minha cena favorita é quando o Gilgamesh vai falar com o Waver. Eu acho que é a minha também. No final. É uma boa cena. No final do episódio. É o conjunto completo, tipo, é o que finaliza o arco. Não, esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom. Que tem também a cena do telhado nesse episódio também. Não, esse episódio é muito bom. Eu acho que é o 19, 20, sei lá. Muito bom. É o 23. É muito bom. A minha cena favorita desse episódio, que é um dos poucos momentos em que o brega funciona pra mim. É quando o Waver e o Rider e o Gilgamesh eles estão bebendo. Aí eles... jogam pro alto. Troca lá, né? Agarra. Joga o copo pro Muito alto, eles vão bom, andando muito bom. fechado. Muito bom. Eu acho que a gente pode entrar agora na Saber. A gente devia? A gente devia. A Saber, ela vai ter um papel meio que intermediário até boa parte da série. E nos 2 últimos episódios ela vai ter realmente um peso. Marco. Isso. Porque na primeira parte da série, ela tem todo um problema que ela, com o Kiritsugu, né? Que Kiritsugu deveria ser o cara que ali com ela. Mas ele meio que jogou isso pra... sempre esqueci o nome dela. Elida? Irisville. Jogou meio que... nome complicado pra caralho. Inclusive, só um pequeno fato curioso. No Stay Night, a Saber fala que
as únicas 3 vezes onde o Kiritsugu falou diretamente com ela foi quando ele deu as 3 ordens pra ela. Uhum. Então, a Irisville ter esse intermediador foi puramente o Urobushi tentando consertar merda. Sim. Só esse pequeno fato. E pensando no Kiritsugu e a Saber, eles deveriam trabalhar juntos, mas eles trabalham em paralelo, né? Porque Sim. ela tem todas as motivações dela, e o Kiritsugu meio que sabe que as motivações dela não vão fechar com as ideias dele, então ele meio que larga ela de lado ali. Ah, tu é forte pra caralho, mas foda-se, eu tenho meus planos e eles funcionam de outra forma, então você vai ficar aqui e eu vou fazer do meu jeito. Isso eu acho até interessante, porque ele é o cara que não depende do herói pra poder chegar no plano que ele quer chegar. Ele usa quando precisa, mas ele tá usando meio que tangencialmente. Mas pensando na Saber, ela fica muito apagada durante toda a série, ela meio que é só um boneco que tá ali pra salvar. E aí quando chega no finalzinho da série, no finalzinho, depois de todas as conversas que já rolaram, depois de toda a humilhação que ela já passou lá com o Ryder e com o Gilgamesh, que basicamente Já não tinha moral. Ela não tinha nossa, moral nenhuma. acabaram com ela ali. Ela saiu, eu não sabia nem o que dizer depois daquele culacho que ela tomou dos dois. Aí no final, ela tem um arco que aí você descobre que a porra do Berserker é a porra do Lancelot. E não, cara, não adiciona peso algum Nada. na porra do Porque personagem. já são as 45 do segundo tempo. Sim. Então foda-se. E outra coisa, o não é como se a gente soubesse algo sobre o Lancelot. A gente sabia que a Saber era uma pessoa que se jogava pra frente pra poupar o povo dela, mas nisso ela acabava sendo muito remissa e ignorando todo mundo. Sim. O Lancelot não é um personagem. Não. Ele literalmente não tinha aparecido antes. Então, quando ela chega e fala, meu Deus, você se tornou assim porque eu era... Foda-se. Como que eles querem que a gente se relacione? Você precisa fazer a conexão com a lenda original, em que inclusive o Arthur ele foi gado do Lancelot. Ah, O isso é Lancelot comeu a mulher do Arthur. Gado não, foi talaricado, né? Sim. Já falei no início do cast que talaricagem é o tema de Fate Zero. o grande... E aí, muitos conceitos se levantaram na minha cabeça, que é tipo, então... A Saber era lésbica e ela namorava com uma mulher que era bi, que deu pro Lancelot? Guerreiro. É isso? Não, aí tu tá sendo muito esquerdista, cara. Isso não tá sendo discutido Não, sério, cara. Mas ele comenta que ele fala, não sei quem, você não me puniu porque eu peguei a não sei quem. Essa é a última frase dele. Sim, porque na história original ele pega a mulher do Arthur, né? Sim, Lancelot. o Arthur é mulher? Isso pra mim agora é canônico. A Saber era lésbica. Por isso que tinha tantos momentos dela com a Iris. As duas no carro. Podia ser, né? Alguma coisa do tipo. Mas, voltando pra Saber, ela é um personagem que parece que ela sempre vai vingar na série. Toda vez que ela aparece, parece que ela vai acontecer alguma coisa com ela. E aí não acontece nada. E aí ela vai lutar com alguém e não luta. E aí ela vai lutar contra o Ryder, mas não acontece porque na verdade não foi o Ryder que roubou foi o Berserker. Sabe? Ela nunca acontece na série. Nunca acontece. E a gente já sabe que vão colocar nos comentários. Não, é porque é o Fate Stay Night, que ela vai fazer alguma coisa. Só posso usar uma frase. Foda-se. Aí é uma frase. Mas ela é um personagem que nunca acontece. E pelo que eu vi. É uma personagem vazia pra caralho, demais. Meu Deus. Demais. E o Fate Zero é uma parada vazia. Eu assisti 3 episódios só do Stay Night. E olhando pro Fate Zero, pro Stay Night, eu fiquei assim, caraca, eu tinha que ter assistido essa porra primeiro. Pro Fate fazer sentido. Mas não é minha culpa que eu não assisti primeiro. Esse que é o grande lance. Sim. Porque quando você faz um prequel, ele tem que se valer sozinho. Eu não tenho que ter que assistir a série original pra poder completar o que tá ali, entendeu? O problema não tá no quem tá assistindo, o problema tá em quem fez, porra. Isso é óbvio, entendeu? Eu não tô assistindo Fate Stay Night 2. Eu tô vendo Fate Zero. E esse que é o grande lance da parada. Você tem que assistir uma série na frente pra poder entender o prequel. Como assim? É tipo você tem que assistir a história toda do Batman pra poder entender o Batman no 1. Pra entender o Batman Begins. Como assim? Não faz sentido, sabe? Se tem o Fate que tem que funcionar sozinho, é o Fate Zero. Sim. E ele não funciona sozinho, porque ele deixa vários buracos que, assistindo 3 episódios do Fate Stay Night, eu já consegui preencher algumas lacunas que o Fate Zero deixou. E isso é muito frustrante.
Porque quem fala que o 2006 não vale é o fã. Mas eu assisti 3 episódios e eu já me respondi várias coisas. Então por que ele não vale? Porque ele não é feito pelo Photoball, com aquele design horroroso? Enfim, vamos entrar na porra do design agora. Vamos, cara, tá esperando esse momento. Bom momento. Por favor, guerreiro, vai lá. Cara, uma das coisas que você mais ouve nessa vida de fazer crítica de anime é... Não, porque estúdio bom é o Photoball. Porque, porra, o bagulho fica bonito quando você faz foto. Cara, Fate Zero é muito feio, meu Deus do céu. E ele não é feio porque ele é mal animado. Ele é bem animado, é verdade. O problema é todo o resto. O design é terrível, os cenários são péssimos. Você tem o porto genérico, aí depois você vai pra floresta genérica, o castelo genérico. E tudo com névoa. Todos ou de noite ou nublados. Aí depois você vai pro jardim genérico do castelo genérico, depois você vai pra parte do rio genérico. E aí você acabou a primeira temporada já, você já passou em todos os lugares da primeira temporada. Puta que pariu. Tudo parece que acontece na mesma porra de dia, porque tá sempre de noite. Terrível. Nenhum personagem é um design interessante. Todos eles usam roupa sem graça, e eles têm a cara sem graça e o cabelo sem graça. E aí... Eu acho interessante. Eu gosto, apesar de eu odiar o personagem, gosto do design do Caster. Porque é o único levemente diferente. Pô, mas ele é o Ryuki, cara. Caralho, vai tomar no cu, cara. Ele é o... É o Ryuki? O Habashira do iShield, na verdade. Não, pra mim ele é o Ryuki. Mas, Ele é muito... sabe, cara, Nossa, tipo, impressionante. Eu me sinto vendo Recreators de novo, que é tipo, a gente vai fazer uma cavaleira, então a gente vai fazer a cavaleira mais genérica que eu consegui pensar, é a Saber. Não tem como ser mais genérico do que ela. Cara, E aí, o uniforme da cara, é muito Saber me feio. ofende. Me É ofende. muito feio, muito feio. E aí, o Gilgamesh, a armadura dourada dele é horrorosa, horrorosa. É aquela porra que ele voa, o que é aquilo? Meu Deus, é o avião do Joe Schumacher, do Batman, velho. Aquela merda. Cara, é tudo muito, muito feio. Ai, cara, Meu porra, Deus. o guerreiro foi longe agora. Então, todo o design de Fate Zero, toda a forma, eu entendo quem gosta, porque tem muitas cenas que realmente são dinâmicas, mas é um design CG que eles colocam uma skin por cima. É muito feio, as cores são muito feias. O design o rosto dos personagens é muito feio. É aquele rosto fino Sword Art Online, mas com muita luz, sabe? Na cara do personagem. Cara, Ele é meio que a versão mais refinada possível do design de revistinha de aprender a desenhar seu mangá. Nossa, velho, é muito feio. Parece que eles estão com uma luz de preenchimento na cara dos personagens o tempo todo, sabe? É muito... Eles jogaram lá o gradiente do Photoshop. Caralho. Máscara. Nossa, cara. Cara, todas as cores são lavadas, porque eu tenho que ser muito sério, então eu vou fazer tudo com cara de morto. Parece que foi o Zack Snyder que coloriu essa merda. Não, aí tá fazendo o Zack Snyder, né? Nenhum personagem tem tipo, os olhos são tudo mortos. Todos. Talvez não o do Raver e da Saber. Do Waver não é. É. O do Raver não é. Mas não são nem os olhos. E o Eu acho que do Carinha é um só. eu acho que nem são os olhos, é a expressão do personagem, né? Não tem, né? É a sobrancelha que faz a diferença. Porque é tudo personagem de rosto fino, cabelo mais ou menos bagunçado, Sim. olho grande, ou olho pequeno com nariz reto, dependendo do personagem. Uhum. Eu juro, tem uma parte nos episódios finais que é quando o Kiritsugu e o Kirei vão se enfrentar lá na Batcaverna. Uhum. Aí é primeiro plano no Kiritsugu, primeiro plano no Kirei, Nossa, Primeiro plano do caralho! primeiro plano no Kirei. Só mudava o cabelo. Um tinha o cabelo do Spike, o outro tinha mullets. O Kirei é o pior design por causa dos mullets. Eu nunca vou deixar de odiar isso. É porque, cara, o Fate Stay Night foi feito por uma pessoa de 18 anos que nunca fez um design na vida e tava preso num porão. É uma porra de um zoológico. Cara, me lembrou... Eu vi um anime, acho que foi esse ano. Eu não lembro o nome do anime mais. Que era um anime que o maluco era muito otaku e ele queria fazer uma visual novel. E ele vai conversando com pessoas pra fazer visual novel. E eu nunca vi visual novel com design de personagem legal. É Não sempre tem. a mesma coisa. Se você escrever Mais perto que chega Hum, é Steins Gate. eu não via. É perto do que o anime. O anime ele arruma bastante, mas é mais ou menos a mesma coisa, só que com uma qualidade pior de Ele desenho. tem um traço. Ele Sim, tem um traço. E a colorização próprio. também é muito boa. O anime que eu vi foi um tal de Oreno Imoto Eu acho que Ga, eu não- blá 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 blá. É o de Light Novel, né? Eu acho que é Latinoamérica, eu não sei.
Eu não pesquisei. Não, o de Light Novel é o Imoto Janai, não é? Deixa eu ver aqui. My Sister, My Rider? Oreimo, eu acho que é visual. Não, mas tem é um Light que Novel, sim. saiu ano passado. Não foi o Jana. É o My Sister, My Rider, o Imoto Janai. Então, esse também é light novel, esse Oreimo. E aí ele tem uma irmã que ela é viciada em jogo em light novel, em visual novel de irmãs, de Imoto, né? E, cara, é um mundo muito bizarro pra mim, cara. Eu vou me repetir aqui. É um mundo muito louco. E aí ela começa a fazer os próprios jogos dela e começa a fazer muito sucesso. E, enfim, eu não vou me repetir. É um bagulho muito esquisito. Se você gosta de light novel, de visual novel, me explique por quê. Eu queria entender. Eu gosto de visual novel. Então, por que você gosta de visual novel? Eu sei, porque tipo... Qual a diferença eu de não- um livro para o visual novel? Narrativa. Que você toma decisões? Principalmente. Também, mas tipo... depende muito da visual novel, cara. Que, tipo, você tem Stargate, mas você tem Fate. Eu tô falando do produto. As visual novels que eu jogo, Ah. elas normalmente têm uma grande parte de puzzle também. Sim, Que não tem como ter num livro. isso. Ah, interessante. Que no caso é o 999. Sim, o Danganronpa também. Isso, tem Danganronpa. Porque É porque, Eu tô pra jogar. na real, a gente tá falando visual novel, mas pelo menos o Hit, pelo que eu tô vendo, ele tá se referindo especificamente a Dating Simulator Isso. e Eroge. isso. Porque é o que eu já ouvi falar. Eu nunca joguei nada, tipo, então eu não tenho propriedade pra falar, porque eu nunca joguei, de fato. Mas eu queria entender, eu acho interessante entender por que as pessoas gostam de determinada mídia. E o Guerreiro colocou que tem coisas além, que vão além de simplesmente você tomar decisões. Já Sim. tem Sim, por exemplo, essa é a mais interessante. o Ace Attorney, que é advogado. Você vê o crime, você tem que procurar pistas, investigar. Mas E a parte do tribunal em si. Mas o Ace Attorney, ele é mais ou menos uma visão nova, não? ele conta como visual novel porque é aquele esquema de personagem parado. Isso, é porque ele é tão bom que não é visão. Mas Não, porque eu acho que... as visual novels que você tá perguntando especificamente, pelo que eu tô entendendo pelo menos, São feitas com porão. E aí eu não são tenho acesso. feitas. Vamos botar Mas assim, é basicamente- só o Zero Gaze. Isso. Os eroguês, Isso. sim. É basicamente a questão de... É o que a gente fala sempre, self-insert. Personagem de visual novel, você entra naquele mundo e aí, conforme você vai tomando decisões, você tem a ideia falsa de que você tá controlando aquela história e de que quando você chega e pega a menininha e tem lá a imagem pornô, você conseguiu aquilo com o seu esforço. Isso. Tem um mangá que ele era bastante famoso, eu não sei até que ponto hoje em dia as pessoas ainda, que chama The World God Only Knows. Sei. Ele é sobre um moleque que ele é muito viciado em visual novel. Ah, mas tu não precisa desse tal nesse novo, você tá falando de Genshin pô. É basicamente Genshin, sim, mas esse The World God Only Knows, ele é um moleque muito viciado em visual novel. Acontecem uns negócios, chegam tipo uns deuses pra ele e falam, a gente vai precisar que você conquiste o coração de outras meninas. E aí é ele usando o conhecimento adquirido pra pegar meninas, basicamente. Ok. Eu não sei até que ponto os japoneses acreditam de fato que as visual novels são representações reais de interações entre seres humanos. Considerando a taxa de natalidade do Japão, Então, esse é um ponto que, se você for entrar, assim, pelo pouco que eu li, eles não consideram. Eles só acham que é o suficiente. Esse que é o grande lance. Não é exatamente uma substituição. É mais um... Se eu tenho isso, não preciso daquilo. Parece que é uma substituição, mas não é exatamente uma substituição. É tipo... É mais um comodismo. Tipo, se eu posso ter Não, sim. essa menininha 2D aqui bonitinha, tocar minha punhetinha, pra que eu vou sair de casa, ter que desenrolar no Line, entrar no Tinder. Tinder do Japão? Eu sofri pra caralho. Porra, mó dificuldade. Tem que ficar andando na frente, a menina fica andando atrás. Porra, tem esse boneco. Bate aqui, ó. Punhetinha, joga leite no boneco e foda-se. Entendeu? E a vida continua. Mas, fechando esse parêntese, é uma parada muito esquisita. É uma parada muito complicada, porque, de certa forma, eu não consigo entender exatamente o porquê desse fenômeno de visual novel e de todas as outras coisas que a galera usa aí pra tocar punheta. Mas, por outro lado, eu também consigo perceber que, isso acontece por causa disso. E eu fico até numa situação meio assim, caralho, eu fico me sentindo meio escroto, assim, às vezes. Eu fico me sentindo meio Léo Gamer, sabe? Eu sou otaku, mas eu transo. É exceção. Fico no dilema Léo Gamer. Olha, Caralho, isso me deu uma boa ideia. O dilema Léo Gamer.
Quando você gosta de anime, mas você ao mesmo tempo você transa. Como é que... É uma coisa difícil. Demorou cerca de 2h30 pra gente meter o pau em alguém. Não, mas não é metendo pau. Não é metendo pau. Não, eu sei, mas pra gente Não, porque o escarnear gamer alguém. não mete pau. Não, exatamente, não foi pra meter pau. Porque quem sou eu perto de Tio Orochi pra meter pau em alguém, né? Entendeu? Então, Caralho. tá aí o meu beijo pra ele. Mas, entrando nesse fenômeno, eu acho uma coisa muito realmente esquisita, sabe? Toda essa parada de visual novel, como é que funciona, esse universo, todas as coisas que a gente já colocou aí na mesa. É uma parada esquisita, mas eu entendo, tem o seu público e dá certo. E Fate é só mais um fenômeno dentro de milhares, né? Dentro dessa parada aí. Mas tipo, fenômeno, realmente fenômeno, que vende muito. A porra do Fate Go tá faturando. O Fate, você pensa nele como um produto de transmídia, ele vende em todas as áreas, né? Quanto a visual novel, quanto mangá, quanto light novel, ele vende muito em todas essas áreas. Voltando pro Fate, o Caster tem um lance com a Saber, porque ele acha que a Saber é a Joana Dark, né? Isso. Sim. E cara, eu demorei um tempo pra pegar essa, hein? Puta, eu sou burro, mas porra, eu demorei um tempo pra pegar essa porra. Porque ele fala só que, não, você é a minha mulher, tá? Virgem Ok. sagrada. Eu só entendi quando ele falou Joana Dark. Tá bom. Isso aí é um bagulho que existe, então. A Joana Dark tem a cara do Arthur. Beleza. Basicamente é isso, né? Arthur não existiu, logo, foda-se, se ele é Joana Dark, pode ser. Whatever. Pode ser qualquer porra, né? Você pode ser o que você quiser. Olha aí, a mensagem bonita de Fate Zero aí. Olha aí. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser queimado na fogueira que nem Joana Dark. É só você querer. Eu acho que ela não queria, não, cara. É só um pensamento que bateu aqui. Então, é complicado falar de Fate, cara, porque Que é bem ruim. seguir uma linha é complicado porque ele não segue exatamente uma linha. Não. Ele tem 2 episódios, ele tem uma barriga de 12 episódios, e depois ele vai pro que ele quer realmente dizer. Cara, isso é um bagulho que, tipo, eu queria entender se o fã... É foda, que é o fã, né? Mas, tipo, você consegue perceber que a estrutura de Fate Zero é terrível? Claro que não. Não, cara, o fã de Fate Zero só quer saber de LoL. O Fate Zero, isso é uma coisa até que eu tava vendo nos vídeos do Kitsune. Uhum. O Fate Zero, ele segue aquela estrutura. Ele segue algum... Ele segue mais ou menos. Que não é bem uma estrutura, é um esquema narrativo. Mas é aquele esquema narrativo de aconteceu algo, por decorrência disso, essa outra coisa aconteceu. O problema é que essas coisas que acontecem, elas vão desviando completamente do foco da Guerra do Santo Graal. Não sei se deu pra entender, Mas a mais Guerra ou do menos. Santo Grau, ela não é o mais importante, né? Eu não sei o que é o mais importante. O que é o mais importante? Ela deveria ser. É que assim, tem uma família que tá realmente se importa muito em vencer a Quarta Guerra. Que essa é a Quarta Guerra, né? Isso. Então ela tá muito afim de vencer, tanto que ela escolheu o maior assassino do mundo, Gogo 13, vulgo Kiritsu. Spike Spiegel genérico. Só que, por muito tempo na história, ela para e fala assim, não, talvez essa guerra não é importante, tem aqui o palhaço matando a criança. E depois, quando ela não volta a falar de uma guerra entre famílias. Ela volta pra contar a história de um mago, que é do Kiritsu. E ele é de uma família que não é tão conhecida assim, não é tão importante assim pra história. Tanto que ele fica notável por ser só um assassino. Não é porque ele faz parte tal. É porque ele é o cara que mata. É o cara que mata, taca fogo e depois arranca o dente. Então, é muito difícil de você conseguir conceber o que a história tá querendo dizer da guerra em si, porque quando termina o anime, e realmente assim, a parte final, os 2 últimos episódios, eu realmente não entendi. Talvez seja uma limitação minha, porque... Posso carteirada? Calma aí. Vai. Calma aí. Porque tem todo o lance do cálice transbordar. E eu tenho um problema sério com todas essas imagens, porque elas me remetem muito a cristianismo. E eu sei que ele não tá falando de cristianismo ali. Então eu fico numa briga com a minha própria mente de tipo, ele não tá falando isso, que merda. Tá muito melhor pra você do que pra mim, que elas me lembram Kingdom Hearts. Nossa.
Respeito o Kingdom Hearts, porra. Cara, é muito Kingdom Hearts no final de Fate Zero. Sim, o lance do cálice transbordar tem uma ideia cristã, mas eu sei que não é isso que ele tá falando. Não é isso que ele tá falando. É um japonês, ele não tá falando disso. E eu não sei o que que... E eu sei que... Eu não sei. E aí deixa o Matheus dar a carteirada dele. Eu não vou entender nada em nível metafórico / significado do que ele quer dizer. Não, pode falar de lore, foda-se. Tá aqui pra isso. Então, vai ser lore, porque a primeira coisa, eu assisti metade do episódio no escritório, eu cheguei em casa, eu sentei no sofá e falei: Vinícius, meu irmão, por favor, sente aqui comigo, vamos assistir Fate pra você me explicar o que está acontecendo. Liguei, tava justamente na cena do cara transbordando. Ele já falou: para. Na terceira Guerra Santa... Pera. pra ver A terceira Guerra Santa foi mostrada em alguma mídia? Foi antes do zero. Não, eu sei, mas Eu foi mostrada em não alguma sei se mídia. foi mostrada. Creio Eu que não não. sei se foi Então, mostrada. foda-se. Mas, calma, é importante. O que é o cálice? O guerreiro tinha comentado, por exemplo, que o Kirei, em dado momento, falou que precisava ter todos os mestres, os servos mortos, pro cálice aparecer. Na hora você até comentou que isso foi um furo. Eu achava que era um furo também. Mas o que é o cálice? Vamos lá. Não sei. Eu vou entrar na minha... O Shot Dryer me ajudou agora. Vai. Tem meio que como se fosse uma árvore. Não é literalmente uma árvore, mas metaforicamente falando. Imagina que tem uma árvore que meio que simboliza todo o poder e alma mágico do mundo. A raiz dela é a concentração de tudo isso. A raiz dela é o cálice de verdade. Disso nasce um cálice menor, que é o cálice do Fate Zero. Que este pode ser acessado. Eu não lembro exatamente como, mas se eu não me engano é a força. Quando o cálice chega num ponto onde ele maturou o suficiente, ele nasce e aí ele concebe o desejo para uma pessoa e para o servo dela. Caso todos os servos morram, a pessoa consegue acessar o cálice maior. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Tô. Não. Bullshit do caralho, mas tô. Basicamente tem 2 níveis de cálice. Um deles é o cálice fodão, ele pode ser acessado se todos os servos morrerem. O cálicezinho menor, que só concede um desejo pro mestre e pro servo, é o menor. É que, tipo, eu odeio ser essa pessoa, mas isso só parece muito conveniente pro roteiro. Mas é, Sim. porra. Mas então, na terceira guerra, o cálice de alguma forma foi corrompido. E ele perdeu boa parte dos poderes mágicos dele. Porque o cálice, ele de fato é uma entidade, ele fala com o Kiritsuno. Ele Meu só... caralho. Ele transa com o Kiritsuno. É verdade, ó. Ele goza dentro do cálice, cara. Basicamente. E agora eu só lembrei Basicamente não, literalmente. Eu só lembrei de Código da Vinci agora. Ah, não. Com É meio... com o cara falando, o cálice é a mulher. E eu só lembrei disso. As árvores somos nós. Exatamente. E você é a linhagem de Jesus. E esse é o Kiritsuno. Sim. Só um parêntese. O Fate Apócrifa é a terceira guerra. Né? Não, então, tô vendo isso aqui agora. Tem a terceira guerra do Olha aí. Fate Apócrifa e tem a terceira guerra nesse mundo, do Fate Zero. Ah, pera. Ai, beleza. Entendeu? São 2 universos diferentes. A terceira guerra que eles estão falando é na Segunda Guerra Mundial. Ah, sério? É isso mesmo? Sim, aqui tem até Exército Imperial, nazista. Nossa, eu odeio demais essa porra. Vai se Eu vou fuder. tirar o cu. Toda hora a gente encontra novos de odiar, né? Sim, é porque... Caralho, não faz sentido nenhum, cara. É só jogado. Ah, não sei que... É porque a princípio a Apócrifa não é o universo principal. O canônico é o Fate Extra, então. Não, canônica é Stay Night Zero. Nossa. Ah, tá, mano. O Cálice perdeu boa parte dos poderes dele. Conforme ele foi perdendo, ele não conseguia mais realizar qualquer desejo. Para ele realizar um desejo, o desejo precisaria estar tangível na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, o Kiritsugo, ele queria paz mundial. O próprio Kirei fala que isso é impossível. Pera, então em algum momento ele conseguia só resolver os desejos? Sim. Antes dele ser corrompido na Terceira Guerra. Ah, só como eu odeio essa merda. Puta que pariu. Caralho, é pior do que uma Akuma no Mi e Logia, essa porra. Nossa, cara. Basicamente. Por que ele só não consegue resolver os desejos desde o começo? Por que precisa ter um lore? Porque é Fate. Você quer que Fate não tenha lore? Sim! Podia ser igual o Endiabrado. Filme com o Brandon Fraser. É, porra. Que todo desejo tinha um efeito colateral. É a pata do macaco, né? Eu quero a paz mundial, mas sei lá, alguma coisa acontece nesse meio termo aí. Mas enfim, basicamente, o Kiritsugo venceu a guerra. É isso que eu tava tentando chegar. Uhum. Ele venceu a guerra naquele momento lá que o Cálice Sim, é. e transportou ele pra aquele Mas mundo das ele altas. recusa. Ele recusa, por quê? Porque ele Justamente tá por conta fazendo disso. a missão do Batman Cavaleiro das Trevas.
Eu gosto da viagem de LSD dele, cara. Então. Essa viagem ela serve basicamente pra exemplificar. A única maneira que o Kiritsugu conseguiria chegar em uma paz mundial é matando todo mundo, porque ele é esse tipo de pessoa. Sim. Uhum. Tem o negócio dos navios. Que é Cavaleiros das Cara, Trevas. Um pra um. maluco, essa parte eu fiquei tão puto. É uma Ó, merda. Sabe o que me uma lembrou? merda. O final do Benjamin Button. Não vi. Não lembro. O final é quando... Foda-se spoiler de Benjamin Button. Se você não viu, tu não vai ver hoje. A mina é atropelada e aí ele vai fazendo em retrospectiva tudo o que foi acontecendo pra que no final tivesse acontecido isso com ela. Se eu não tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. Se eu não tivesse colocado a roupa no minuto 13, talvez não teria acontecido aquilo. Lembrou agora, Matheus? Lembrei. Então, Um pouco. Lembra um pouco. você vai tendo que... Por causa das suas decisões, as coisas vão... Mas no fim, essas decisões não valem muito, não fazem muita diferença, porque o mundo é um grande acaso. Eu acho tão bobo. Não, mas é muito bobo. É muito bobo. Você querendo dizer que o mundo é um grande acaso, ok, eu entendo. O mundo é uma explosão, porra. Foda-se. O que a gente tem hoje é basicamente uma explosão. Sim. Mas você trazer o nível cósmico pro nível de interação humana, talvez... Ok, né? Vamos com calma. Eu acho muito engraçado, porque o Sage fez pensando, então o melhor é não fazer nada. Tá bom. É porque não tem um contraste, né? Pra fazer o que você queria, teria que matar todo mundo. Tá, mas e qual seria o contrário? Deixar todo mundo se matando e foda-se? Basicamente é isso. Deixe todo mundo se matando. Viva a sua vida. Cada um vive a sua vida. Então, eu queria entrar nesse ponto. Que o Fate, ele tem vários momentos que ele tenta ser muito Ed. E todas as vezes que ele tenta ser muito Ed, ou ele é muito baixo, tipo a crucificação de criança, Sim. ou ele é muito escroto, como cortar o braço da mina que tava na grade e o braço fica na No grade. tiro. Não, cara, aqui, ó. Grande momento. Eu gosto que ela não percebe. Não, Incrível. minha mão sumiu. Ele não tem um tom, como eu já falei isso nisso, né? Ele tenta fazer um passeio dentro dos gêneros já pré-estabelecidos. Ele não acerta em nenhum lugar, mas no Ed ele sempre tá tentando ali, ó. Tá sempre caminhando com o Ed ali pertinho dele. E é sempre tão bobo, cara. E eu fico muito com a impressão de que o Stay Night não é tão legal porque ele não é tão Ed quanto os outros. Porque pelo pouco que eu vi do Stay Night, ele é muito mais pé no chão do que os outros. Eu vi só 3 episódios de 300, mas dos 3 episódios que eu vi, ele é bem mais tranquilo. Tem negócio de escolinha, outra vibe. Então, eu não sei se esse apelo ao Ed a trazer coisas do mal e tanto atiçam meninos que não saem do quarto tenha feito isso ser mais interessante, mas não me parece. É muito bobo. A maioria das cenas pesadas, né? Elas são só muito bobas. Eu tava lendo um resumo de Fate Zero e aí tinha uma observação lá. Aí a observação que tinha no site era: no DVD, as cenas não são cortadas. Veja a versão do DVD. Uou! Tá, cara. Se você quiser ver gente morta, escreve gente morta no Google. Vê um monte de gente morta. É só você pedir pra um... Não vou fazer essa piada. Não. Velho, eu não me importo com 3/4 desse elenco. Então foda-se que eles morrem muito triste. Caguei se o cara de azul morre na cadeira de roda tomando tiro. Foda-se. Ele é um otário. Que ele é o melhor personagem da série. Tem que morrer mesmo, filha da puta, desse. Inclusive, puta desperdício isso ter sido tocado em uma cena do primeiro episódio e nunca mais. Não, completamente. Tem aquela outra cena que é o Ryder baixando a bola dele pra caralho e só. Porque o Waver entrou na guerra praticamente pra mandar aquele cara tomar no cu. Sim. E depois, foda-se. É porque ele conheceu um cara muito legal que é o Ryder. Aí foda-se. Só vou curtir esse homem muito bonito com camisa branca do jogo. No jogo qualquer. Vamos pra parte final. Por que a parte final, cara? Não dá pra entender, né? Então, eu fiquei muito confuso. Eu vou pedir a ajuda do Matheus, que ele tem o coach lá de Fate. Porque os 2 últimos episódios, eu fiquei muito confuso. O que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Depois de ter assistido 3 episódios do Fate Stay Night, eu fiquei assim, ok, era isso. Mas até então, eu tava muito confuso. E eu ainda estou um pouco confuso. Porque ele dá uma virada muito rápida de ponto do que ele tava falando até agora e ele muda, porque o foco entra na Saber, e até então a Saber era só uma defensora dos oprimidos, e ela virou um personagem super importante na série, que usa golpes muito poderosos, one hit kill. Um golpe muito poderoso. One hit kill,
basicamente. Ou One Hit Nu, que ela faz com o Gilgamesh. Aliás, um dos melhores momentos da série, que é o Gilgamesh pelado. Gilgamesh pelado. Porque é tão aleatório que eu adoro essa cena. Muito aleatório. Dito Mas isso, então, eu odeio o fato de que o Kirei, ele é um personagem que ele está morto por dentro. E aí, no final da série, ele está literalmente morto por dentro. Porque eu sou um retardado. mas... Vai lá, manda aí, manda ver. O que acontece? O Kiritsugu ele já tinha, através das alucinações dele, meio que concluído o desejo dele, que era a paz mundial, que o Cálice interpretou como eu vou matar todo mundo, porque assim tem paz mundial. Compreensível. Por isso, ele pede pra Saber destruir o Cálice. A Saber destrói o Cálice, só que o Cálice estava no meio do ritual de completar o desejo. Então ele tava com basicamente muita mana e muita energia espiritual acumulada. Ele explode e aí desce toda aquela mana que sai destruindo tudo. O Gilgamesh, ele fala que isso meio que pegava a energia dos desejos gerais de qualquer pessoa que estivesse lá e que tivesse um desejo muito forte e transformava em realidade. Aham. É por isso que o Gilgamesh tá pelado. O Gilgamesh queria um corpo. Ele queria continuar lá. Então, no final do Fate, ele tem um corpo. O O Kirei, ele ainda não tinha concluído. O objetivo dele era basicamente encontrar um objetivo. Então ele renasce com o poder do Cálice, que meio que cria um coração feito de energia dentro dele. Ele é tipo o homem de lata do... da Dorothy? Da Dorothy. É basicamente isso. Mas peraí, Isso, inclusive... deixa eu fazer uma pergunta. Mas quem ganhou o bagulho não foi o Kiritsugu? Foi, só que aí, quando ele quebrou o cálice, a energia armazenada para realizar o desejo do Kiritsugu vazou e meio que realizou o desejo dos outros dois também. Vai se foder. Tomar não. E realizou o desejo do Kiritsugu de encontrar o Emiya. Porque o Kiritsugu, nesse ponto, ele percebeu. O Emiya Shiro, no caso. Porque o Kiritsugu, nesse momento, ele percebeu que morte não era legal. Uhum. Ele não podia matar pessoas para evitar mais mortes. Ele passou a valorizar a vida, ele encontrou o Emiya. É por isso que no final ele tá lá, você tá vivo, muito obrigado. Mas que ele tá procurando um monte de corpo, um ele acha, o outro vira cinza, e só o Shiro tá vivo. Eu vou dizer que ele ser um desejo do Kiritsugu deixa pior a história. Matar não é legal, tá ok? Isso é interpretação. Já vou dizer aqui, não é nada canônico. Tá. É interpretação. Do teu irmão, no caso. Dos fãs. Dos fãs e do meu irmão. Porque, tipo, ele começar a valorizar a vida e ele ver em uma pessoa a salvação dele mesmo, gosto do conceito. Ele ter desejado isso e literalmente conseguido, acho uma bosta. Assim como tudo. Agora, uma pergunta. Posso dar spoiler Pode. do Fate Stay Night? Foda-se, vai, pode. Uhum. O Kirei, ele tem esse coração... Isso aqui não é nem pra complementar nada, só quero realmente falar esse momento. O Kirei, ele consegue lá o coraçãozinho de energia do cálice dele, né? Aí no Stay Night, ele morre porque o cálice revive, o cálice nasce de novo e meio que pega a energia de volta. Então ele pega o coração do Kirei de volta e o Kirei morre. Então, Nossa senhora. Esse negócio do Kirei ter morrido e ressuscitado por causa do poder do cálice, inclusive, é algo estabelecido no Stay Night. É só uma bullshit pra matar o Kirei no stand. Tomar no Gente. cu, porra. Sim. A Saber não podia ter Basicamente. matado ele, não? Tinha que ser a porra do Cálice, caralho. Cara, Arin tinha que ter matado ele. sim, a Arin é cada protagonista, a herói, no caso. Ela é protagonista? Não, né? O protagonista é um molequinho, né? Ela é a Herói. protagonista do Unlimited Blade. Tá. Não, mas ele matou o pai dela, então... Então, aí teria Pensando numa uma... narrativa que não é só uma punheta pro fã, Sim, ela deve descobrir em algum momento. Mas ela deveria agradecer, porra. Sacanagem. Um o momento pai sem dela pai. literalmente vendeu a irmã dela, então... Mas não vendeu ela. Mostra que ele gosta mais dela. Inclusive, isso me lembra um outro nitpick que eu quero fazer. Fate Zero se passa nos anos 90, né? Sim. Uhum. Por que todas as cenas com o Tosaka, elas parecem que elas se passam em 1800? Ele usa luz de vela. Ele é muito cool. Mas ao mesmo tempo o Ryder joga computador, então sei lá. Então, o Ryder joga computador, o carinha lá, Ed, o Ryusuke, ele anda de jaqueta e jeans, aí você tem os caras que... Mas é que também o Tokoyami fica na igreja, né? Mas a igreja pode ter energia também, cara. É muito esquisito porque tipo, o Ryder, o jogo que ele compra, ele tem um layout que é claramente o do DS, que é de 2006. Sim. É tipo, vocês nem pensaram nisso aqui, né? Só fizeram qualquer design. Momento Tatooine no Yusha. Mas aí tem 26 episódios de momento tá sendo isso.
Eu não aguento mais. Não, tô mais cansado falando dessa merda do que assistindo. Mentira, tá muito mais cansado assistindo. É isso então, final. O Matheus explicou o que é essa porra desse cálice desgraçado. Não Sim. melhorou. Nada. Não melhorou em nada. Eu Não, fiquei mais, muito pelo contrário. fiquei mais puto. Ainda mais com esse spoiler aí do Stay Night. Quando chegar nessa parte eu vou ficar menos puto. Mentira, eu vou ficar tão puto quanto. Então, gente, mais alguma coisa de Fate Stay Night? Fate Zero. Calma, eu ia falar Fate Zero depois. Gente, mais alguma coisa de Fate Zero? Eu odeio aquele Tsugu, eu achei ele um personagem de merda. E só porque ele tem 2 episódios de flashback não significa que redime todos os 18 que vieram antes dele. Não, mas eu acho que o flashback é a pior parte dele. Com certeza. Eu acho o depois do flashback eu acho legal. Que ele chora quando perde a Maya lá. Inclusive, é um bagulho que a gente não comentou, que é tipo, ele lembra do flashback dele Sim. quando a gente tem o flashback. Isso. Porque Nossa, sim. Porque o flashback. O personagem lembrado do próprio flashback, cara. Ai, na moral, vai se fuder, cara. Puta Cara, que é pariu. muito ruim. E tipo, não, porque a Saber, ela vai discutir com o Kiritsu. A gente fica com esse teaser desde o episódio 1 e ele nunca acontece. Então, meu ponto final de Fate Zero é que eu consigo enxergar algum potencial na história. Ele tinha ferramentas para poder construir algo interessante. Ele consegue, em alguns momentos, em alguns episódios, e com alguns personagens, fazer algo interessante. Mas, o geral, quando você pega toda aquela massa de lore que conta por uns 20 episódios e joga fora, você aproveita uns 4. Então, 300 episódios e você aproveitar 4 foi uma experiência bem longa, bem complicada. Eu tava até comentando que eu tô até comentando no grupo que o Matheus até falou: não, o Last Canvas é muito mais maçante do que o Fate. Em sentido de ritmo, eu até concordo. Mas pelo menos tem coisa acontecendo lá, sabe? Tá seguindo uma história. Em Fate você não tá seguindo, você tá seguindo uma história que você deveria estar sabendo o que tá acontecendo. Então tem que ter uma fofoqueira pra te contar primeiro como é que aconteceu, pra depois você saber o que tá acontecendo, o que você tá vendo. Fofoqueira que, diga-se de passagem, não está aqui, vai tomar no seu cu, dia. Ah, sim. verdade. Mais um cast. Que ele pediu. Não, esse não foi o que ele pediu. Isso aí tem que ser justo. O Diego falou pra ele que assistiu o Stay Night pra depois falar do Zero. Mas a gente teimou e quis falar do Zero. Então, isso aí tem que redimir ele, que ele tava certo. A gente deveria ter realmente visto o Stay Night primeiro. Ah, bicho, eu não ia ver o Stay pra ver o Zero depois. Pois é, Se a gente tivesse visto o Stay Night, a gente nunca veria o Zero. Isso. Tenho certeza disso. pois é. Então, a gente viu o Zero e nunca viu o Stay. Olha aí. Não, eu tô vendo o Stay Night agora, porra. O Hit tá vendo porque o Hit é o filho da puta. Eu tô baixando até o spin-off do Waver. Você também é o filho da puta. Mas eu tô vendo porque quando eu odeio alguma coisa, eu me sinto meio mal de tipo, porra, por que eu odeio essa parada? Eu tenho que saber por que eu odeio essa parada. Tanto que eu tô chafurdando no Shingeki no Kyojin, tem uns 2 meses já na salama desse caralho aí, eu preciso entender por que eu odeio esse caralho. Eu não consigo, eu tenho que chafurdar, que nem eu fiz com a porra de Darren The Franks. Tem que chafurdar, tem que ver 50 vezes pra entender a porra nacionalista do caralho lá de querendo fazer o taco transar, não existe essa porra. Ou eu taco ou transa, porra. Eu sinto dessa necessidade. E agora eu tô chafurdando em porra de Sekai, pra poder escrever sobre Sekai e falar sobre Sekai. Às vezes um monte de parada que eu fico puto. Eu tô vendo um que eu tô perdendo vontade de assistir anime. Eu tô falando, caralho, não vou assistir mais, cara. Não dá mais. Não é. Foda-se, não tem arte aqui. É só um cara falando assim, olha só, desenha esse boneco aqui, ó. Que eles vão bater mais pontinhas. Aqui na nossa gráfica aqui, 3 pontinhas por dia. Se ela tiver um bundão, 4 pontinhas por dia. Só isso que eu consigo ver, cara. Mas sou eu chafurdando na lama. Eu pensei que eu era só assim com zumbis, mas eu descobri que um anime ruim também sou assim. Que no mais profundo do abismo pra falar, não, isso aqui é ruim. Tô falando que é ruim, porra. Tô falando porque eu sei o que eu tô falando. Eu chorei pra falar isso. E Fate, tô sentindo que eu tô entrando. Você é tipo o Caria deitado no chão de insetos. Só que cada insetinho é um anime diferente. Nossa, cara. Ah, cara, puta que pariu, cara. Então, entrando nesse parênteses aí do insetinho, não serviu pra nada esse filho da puta morrer, né? Não. Inclusive, isso me confundiu muito, porque ele morre quando o Lancelot morre. Só que, até onde eu consegui entender, não tem relação entre o servo e o mestre física. Não, mas Então ele só morreu ao mesmo tempo, o aleatório? Sim, porque na verdade o Caria já tava morrendo há muito tempo. Sim. Eu gosto que ele manda um moonwalk de costas Sim. na escada. Só faltou tam 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 e desceu pra escada.
Só faltou isso. E aí, E ele sonha com as filhas do Tokiomi, chamando ele de pai. caralho, que. Nossa, ele é muito soldado ferido, né? Puta que pariu. É só amizade. Tu gosta das minhas filhas? Tem um cara maneiro, gosta das minhas filhas. Eu gosto muito que o herói dele era o cara que roubava o rosto dos outros, mas na verdade era o Lancelot. Que é o Não que talarico, uma né? coisa tenha qualquer conexão com a outra, porque foda-se. E eu não entendi muito no final porque não tem essa ligação de o cara morrer e o outro morrer junto, né? Do herói morrer junto. Só que eles meio que tem essa ligação, né? Sim, foi o que eu acabei de falar. Só que eu achei esquisito porque ele tá sofrendo muito ali, sentado na. Ele tá encostado na parede, né? Ele tá no bequinho que ele sempre fica. E ele tá sofrendo. E ele tá sofrendo muito aquela batalha. Só que por que ele tá sofrendo aquela batalha? Só porque ele tá todo fodido, né? Porque Inclusive, na série ele parece um usuário de cocaína. se ele morreu no beco, como que ele foi parar lá no castelo depois? Ah, foda-se. Foda-se! Mas aí eu. Eu interpretei, eu liguei os pontos. Eu não sei se eu tô fazendo um trabalho que a série deveria ter feito. Deveria, claro. Mas que aquele último insetão que o pai dele, aquela última minhocona que o pai dele coloca na boca dele, eu vou tomar mais um shot de Dragon. Caralho. O cara falou que aquilo era uma nova fonte de mana. Pelo que eu entendi, o bicho tava fornecendo mana pro Berserk e por isso ele tava sentindo. Sim, Mas isso. foda-se, provavelmente. Não sei se é isso. Mas é foda também, né? Que o pai do cara é o Shansung. Aí, porra, Como é que tu vai chegar pro Shansung e falar, porra, perdi? não dá, cara. Teu pai é Shansung, viado. Ou tu ganha, tu ganha. Tem essa parada. Pior que o pai dele parece o Shansung mesmo do Mortal Kombat 1, mano. Não sei, não tem a cidade aí toda. Porra, tem um bagulho chamado Rum. Mas por que eu vou jogar o 1 se eu posso jogar o tipo 9, 10, 11? É porque ele é mais realista. Olha aí, olha. Ah! Olha aí, ó. Viu como é que te pega os otaku fedidos? O desenho dele é mais realista, quebra o osso quando dá o soco. Você só gosta de Vagabond também? É, E Berserk? fechando parênteses. E entrando mais ou menos na pergunta. Mais alguma coisa, gente, pra falar de Fate Zero? Considerações finais sobre Fate. A gente sempre fez Considerações finais, vamos lá. Eu já fiz minhas considerações finais, então deixar pra vocês aí. Eu espero nunca mais ver Face na minha vida. A gente vai. A gente não vai. Já fica marcado aqui, Vamos- já fica oficializado. Não peçam Se mais esse vídeos vídeo, de Fate, se esse não vai vídeo ter bater Fate. 1000 likes, a Vai gente, tomar no meio do seu cu, Ladino. a gente- Velho, a gente faz uma live da Visão Nova. Cara, se bater. você faz a live da vida. Você faz, enquanto você bate punheta. Cara, na moral, se bater 1000 likes, a gente faz, cara. Como não vai acontecer? Como não vai acontecer? Não vai chegar nem perto disso, então. A gente pode colocar só. Não. Eu ia falar os nossos fãs, mas a gente tem tipo, 3 fãs. vai bater mesmo, foda-se. Tem 3 pessoas que gostam. Um abraço pra vocês. Eu não compactuo com isso. Eu também não, eu deixo bem claro. Cara, é um elenco de tipo 20 personagens, eu gosto de 3. É 40 horas de E like sendo no 3, Visão Nova. sendo que os 3 não voltam depois. Não, um volta, é o Gilgamesh. Isso só. Exatamente. Mas a gente vai jogar, no caso, a versão. Não, você vai jogar. A gente não vai jogar nada, Ladino. Ladino, Seu gamer, filho da puta. ninguém tá falando de jogo aqui não, tá drogado? Foi o que eu O falei. Ladino Foi falou o que eu que falei, se você bater 1000 concordou. likes a gente vai. E você concordou? Não, eu tô falando do anime do Stay Night, não tô falando de game não. Game, caralho. Vou ler essa porra, 80 horas de jogo, tá maluco? Tem esse tempo não, cara. Então é isso aí, 1000 likes. Stay Se nice. bater 1000 likes, a gente faz Hells. Caralho. Se bater no like, a gente faz ela, assim. Depois de Fate Zero, Só se bater 1000 likes. Só se lógico, bater 1000 likes também. porque Hell's também me ofende muito. Então, 1000 likes. Vampiro nazista, vamos se fuder, vocês também são foda, mano. Mas a porra do roteirista também é nazista. Esse é o problema. Porra, vampiro nazista na Inglaterra. Porra, vocês querem mais o quê? Que ele não seja um nazista, Porra. Eu não dei minhas considerações finais ainda. Só um minuto. vai dar outro gole do drive. Caralho. Vai que meu celular só tem 10% de bateria, vai lá. Não vai ter mais Fate. Fate chato pra caralho. É só lore. Foi desgastante assistir. Eu ainda acho que o Lost Canvas Foi pior. foi pior. Ele me desceu pior do que esse último shot de drag que eu dei. Mas. Fate. Muito chato. Algumas ideias interessantes jogadas no lixo. Feio pra caralho. 2 personagens legais. E. Tem mais Fate. Exército de CG é uma merda. Pau no cu do CG.
de Fate. Sim. Acabou. Então é isso, gente. A gente já tá aqui 1h30 da manhã já, então Nossa. já deu de Fate. Vai tomar no cu quem fez essa porra. Não sei quem fez. Eu desejo tudo de pior. E até a próxima com um anime que a gente não faz a mínima ideia ainda que vai ser. Olha, um dia chega o anime destinado. Não é a próxima vez ainda. O quê? O que você tá falando? Tá bebaço já esse filho da puta. O anime né? Um dia chega. O Um anime dia desse chega Boku ano. Hero. Boku Hero, um dia. Um dia, daqui em outubro. A gente nem sabe se a gente vai estar vivo em outubro. Sabe? Vai tomar no cu. O Hit tem 80 anos. O Ladino vai morrer afogado no próprio veneno. Eu fumo. Caralho. 80, vou chegar nos 40, o cara quer me dar 80, olha só. Caralho, deu crise de riso, fudeu. O Ladino vai, Bom ponto de corte. o Ladino vai morrer no próprio. Caralho. Imaginei o Labu saindo do pé. Imaginei a mãe do Ladino acordando e ele espumando na cama. Tipo Jimi Hendrix, tá ligado? Tô chorando. Cara. Tchau, foda-se, tchau. Caralho, Jimi Hendrix, cara, na moral, parei, mano. Não quero mais gravar isso não, mano. Minha mandíbula tá doendo, mano. Caralho, mano, Jimi aí. Parabéns, Matheus. Parabéns.